A garota que eu tinha uma paixão secreta se jogou do prédio após se decepcionar. O que sobrou dela foi apenas um diário velho. Um grosso volume que narrava os 3 anos de paixão dela por mim. Quando eu achava que estava em uma fase difícil aos 18 anos. Na verdade, havia alguém que a amava tanto. Mas a Xiao Shui já estava morta. Morrendo no ano em que ela mais se decepcionou comigo. No início, eu a salvei de um beco lamacento onde ela havia sido abandonada. Pensando que a Xiao Shui também estava sozinha. Acabei adotando-a em casa e chamando-a de irmã. Talvez por ela estar grata por isso. Aos poucos, ela começou a ter por mim sentimentos diferentes. Mas eu, aproveitando-me da sua solidão, e a maltratei com a minha natureza agressiva. Também nunca percebi que ela gostava de mim. Naquela época, eu só gostava da musa da escola, Lin Yuqin, e havia como minha chamada luz da lua. Mas toda vez que eu sofria uma rejeição cruel, eu acabava despejando toda a minha raiva na Xiao Shui. Depois, a Xiao Shui também se declarou para mim. Mas eu a tratei friamente, dizendo que ela nunca seria como a Lin Yuqin. Você é apenas um objeto descartado. Você não é nada. Assim, ela que ficou cada vez mais deprimida por não receber uma resposta, optou por se jogar do alto de um prédio. A última frase do diário da garota era: adeus, irmão. Se houver uma próxima vida, eu espero que a pessoa que me salve não seja você. Ao olhar a caligrafia delicada do diário, eu não consegui conter as lágrimas. O que eu, esse idiota, realmente perdi? Eu nunca mais ouviria a garota dizer: bem-vindo de volta, irmão. Palavras que antes eu achava extremamente irritantes, agora se tornaram tão desejadas e inalcançáveis. É assim que as pessoas são. Quando temos algo nas mãos, nunca aprendemos a valorizar. Quando realmente perdemos, queremos compensar. Mas já percebi que era tarde demais. Sobre isso, eu me senti culpado por 10 anos inteiros. Nunca mais procurei ou gostei de ninguém. Até 10 anos depois, eu cheguei sozinho ao telhado da empresa. Neste momento, não tive nenhuma hesitação. Abrindo os braços, fui em alta velocidade para baixo. Bum! O corpo colidiu com o chão, emitindo um som surdo. Em seguida, veio um forte zumbido nos ouvidos. Mas ainda não tive tempo de reagir. Na escuridão do beco ao meu lado, ouvi o choro desesperado de uma garota. Eu, do lado de fora do beco, ouvi essa voz incrivelmente familiar. Meus olhos se arregalaram de repente. Eu renasci. Mas neste momento, o grito ansioso e desesperado da garota ao meu lado. Eu não quero nem saber. Simplesmente corri em direção ao beco. Vi um homem grande vestido de preto, prestes a agredir a garota ensanguentada. Eu cobro para fazer o serviço. Fique tranquila, menina. Eu ainda me considero uma pessoa. É só uma questão de uma facada. Parece que ele também acha que passou dos limites. Afinal, incomodar uma menina aos poucos realmente não parece algo que uma pessoa faria. E ainda por cima, a outra parte é uma menina menor de idade. Por isso, ele achou que seria melhor dar um fim rápido a essa garota. Em seguida, ele tirou uma faca do bolso. A menina levantou o olhar. Em seus olhos havia uma determinação inabalável. Mas se você olhar com atenção, você ainda pode perceber uma pitada de expectativa em seu olhar. Ele ainda vai vir? Nesse meio tempo, o homem de preto também agiu com determinação. Ele sacou a faca e escolheu atacar diretamente o coração da garota. Foi nesse momento que eu apareci de repente. Pare! Antes que o homem pudesse reagir, eu o derrubei diretamente no chão. Afinal, eu também sou faixa preta em Taekwondo desde criança. Derrubar uma pessoa comum é só uma questão de força. A força desse chute não pode ser subestimada. Ele foi chutado e desmaiou a 5 metros de distância, olhando para o homem de preto desmaiado no chão. Neste momento, eu só consegui responder com 6 palavras. Não é uma coisa humana. A garota ferida olhou para o garoto à sua frente. Seus olhos também tremeram levemente, lembrando-se de tudo da vida passada. Ela não queria que o garoto à sua frente a salvasse. Então, ela, ferida por inteiro, ainda conseguiu reunir forças para dizer uma frase: vá embora. Eu não quero sua ajuda. A isso, eu fiquei surpreso. Mas isso não parece igual à vida passada. Mas eu não tinha tempo para me preocupar com esses detalhes. Com seu estado atual, é melhor você falar menos. Eu a observei, coberta de sangue. Imediatamente, liguei para a emergência e para meu motorista particular. Alô, jovem senhor. Você finalmente se lembrou de mim. O homem do outro lado da linha estava quase chorando de emoção. Embora todo mês haja um salário de 10.000 yuan, mas o jovem mestre nunca o deixou entregar. E ainda fez questão de mandá-lo embora bem longe. Ele pode ser considerado como alguém que recebe diariamente 300. E vive com um pouco mais do que isso em assistência social.
Ele se sente muito envergonhado por isso. Portanto, ao ouvir meu telefone, ele estava tão emocionado que quase chorou. Neste momento, eu também não tenho tempo para ficar enrolando com ele. Apenas peça para vir rápido. Se você se atrasar, amanhã você pode simplesmente se demitir. A resposta do motorista também foi rápida. Estou chegando, jovem mestre. O carro chegou bem a tempo. Eu levei Xiaoshui para o hospital. Embora na vida anterior tenha sido assim, desta vez, no entanto, havia uma preocupação a mais apertando o coração. Eu fiquei o tempo todo do lado de fora da sala de emergência. A preocupação em meu olhar era impossível de disfarçar. Yefan, você foi um idiota na sua vida anterior. Nesta vida, se você desapontar uma garota tão boa novamente, na próxima vida, nem pense em ser humano. Vá direto ser um cachorro. Eu me xinguei uma vez por dentro. Logo o médico saiu. Eu imediatamente fui até ele. Como ela está, doutor? O médico olhou rapidamente para o laudo e disse: Você é parente do paciente. Sim, eu sou. Eu reconheci firme. Nesta vida, eu com certeza serei gentil com ela. A maioria dos feridos tem apenas lesões superficiais. Não é nada muito grave. Apenas uma perda de sangue, resultando em um desmaio breve. Mas ela deve acordar em breve. Agora ela pode ser transferida para um quarto de internação comum. Eu quero o melhor quarto VIP. O médico olhou para o laudo e, de repente, levantou a cabeça. Seus olhos brilharam instantaneamente. Então, este é o padrinho do Fei Yan? O quarto VIP privativo é quase equivalente a um quarto de hotel comum, com uma TV LCD de tamanho grande e banheiro privativo, e uma cama de 2 metros, tudo o que é necessário. Algumas horas depois, Bai Xiaoshui estava deitada na cama do hospital recebendo líquidos. Seus lindos olhos de flor de ameixa pareciam um pouco desanimados enquanto ela assistia à televisão. Ela não conseguia entender por que ela mesma, ainda assim, precisava aceitar a ajuda de Yefan. De qualquer forma, ele não gosta dela. Por que continuar assim? É muito chato? Eu acabei de abrir a porta do quarto e vi os olhos de flor de ameixa de Bai Xiaoshui perdidos. Ao ouvir isso, Bai Xiaoshui olhou para mim com um olhar desanimado. Esse homem pelo qual ela se apaixonou a ponto de dar sua vida na vida passada. Nesta vida, não deveria se afastar dele? Ela contraiu os lábios. Sua voz continha uma leve reclamação. Eu não preciso que você me salve. O que eu sou importa para você? Eu me sentei ao lado da cama de Bai Xiaoshui. Eu também estava um pouco confuso por dentro. Por que Xiaoshui parecia diferente nesta vida em comparação com a anterior? Ela não deveria ser grata a si mesma? Será que a personalidade de uma pessoa também pode mudar após a reencarnação? Mas eu não pensei muito sobre isso. Desde que ela ainda seja a Xiaoshui, está bom. Se eu não te salvar, quem mais vai te salvar? Você realmente espera que o imperador de Jade te salve? Ele não pode contar com isso. Xiaoshui não conseguiu encontrar uma razão para refutar. Ela estava com uma expressão irritada. De qualquer forma, eu definitivamente não quero que você me salve. Eu não ouvi nada do que ela disse. Meus olhos olhavam para sua pele cheia de ferimentos. A pele de Xiaoshui é daquele tipo raro e pálido. O vermelho sangue das feridas se destacava ainda mais em sua pele. Meu coração apertou e doeu inexplicavelmente. Com cuidado, estendi a mão em direção ao braço dela. Até minha voz soou mais suave. Está doendo? Um rubor passou pelo rosto de Xiaoshui. Como ele parece ter mudado e se tornado diferente. O tom da voz dele também ficou tão suave. E até mesmo o movimento de agarrar seu próprio braço foi especialmente leve. Completamente diferente de Yefan da vida passada. Mas Bai Xiaoshui ainda estava se esforçando para resistir. Como ela poderia ser igual à sua antiga selfie? E ter outros pensamentos sobre ele? Solte-me. Eu sentir dor ou não, que diferença isso faz para você? Bai Xiaoshui queria se soltar. Mas ela tinha acabado de sair da sala de emergência. E não tinha nem um pouco de força em seu corpo. Quanto mais para se libertar das mãos do homem à sua frente. Eu abaixei a cabeça neste momento. E então olhei para Bai Xiaoshui com um olhar sério. Se eu disser que você está com dor, eu vou me sentir mal. Você acredita? Bai Xiaoshui ficou surpresa ao ouvir isso. Ela me olhou fixamente. Mas a seriedade que emanava daqueles olhos era quase como se não estivesse mentindo. Nós nem mesmo nos conhecemos. Quem você está enganando? Dono de uma lábia, solte-me logo. Eu segui suas instruções e imediatamente soltei a mão. Então, sentei-me ao lado, olhando seriamente para Xiaoshui. O cabelo fino e macio da menina repousava sobre a nuca. O nariz era pequeno e delicado. A cor dos lábios, devido à perda excessiva de sangue, estava menos avermelhada. Mas ainda assim, dá uma vontade irresistível de dar um beijo.
Um par de olhos amendoados brilhava com um pouco de surpresa. Parece que isso se deve ao meu comportamento estranho. Ela estava vestindo um uniforme de hospital, o que cobria bem o corpo. No entanto, havia duas protuberâncias macias no peito que eram especialmente notáveis. Eu nunca olhei para Xiao Shui com tanta atenção antes. Agora percebo o que realmente sou. O tipo de garota que deixei passar. O mais ridículo é que eu fui capaz de dizer que a Xiao Shui nunca poderia se comparar a Lin Yuqin. E ainda feri completamente o coração da garota. Isso a fez escolher se suicidar pulando do prédio. Eu me lembrei das coisas desumanas que fiz na vida passada. O coração parece ter sido perfurado por inumeráveis facas. Yefan, Yefan, antes achava que o que você fez não era certo. As coisas eram como um cachorro. Agora parece que essa frase é uma ofensa para os cães. Neste momento, inexplicavelmente, quero proteger bem a garota à minha frente. Não quero mais que ela sofra nem um pouquinho. Quanto mais eu a olho. Neste momento, as bordas dos meus olhos também ficaram vermelhas. Xi Xiaoshui se sentiu confusa enquanto eu a olhava fixamente. Ela simplesmente virou a cabeça para o outro lado. Você pode parar de me olhar? Eu movi o canto dos lábios, pensando em que palavras usar para conquistar o coração da garota. Mas, droga, na minha vida anterior fui um cão submisso, com aquele tipo de pensamento de homem extremamente direto. Além de eu te amo. Não consigo dizer nenhuma frase de amor. No final, fiquei preso por um bom tempo. Apenas consegui pronunciar uma palavra. Bom, Yefan, Yefan. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, você é um grande cabeça de batata. Sua inteligência emocional só permite dizer uma palavra, não é? Quando Zixaox ouviu esta minha palavra, sentiu uma estranha frieza dentro de si. Como esperado, ele ainda é igual à vida passada. Apenas quis ver a si mesmo. Não é que fosse gostar de si mesmo. Ele já tinha reencarnado. É melhor não pensar muito nisso. Precisamos esperar que a doença melhore logo. E então, sair rapidamente e cortar os últimos pensamentos sobre ele. Depois, viver sozinho. De qualquer forma, ele nunca poderia gostar de mim. Tudo era apenas eu me iludindo. O ar caiu em uma atmosfera estranhamente silenciosa. Mas eu só me sentia irritado. Minha cabeça estava desesperadamente tentando encontrar um assunto. Queria conversar mais algumas frases com Zixaoxo. Eu imediatamente forcei um sorriso. E disse suavemente: que programa de TV você gostaria de assistir? Sua mão não está muito boa, eu vou procurar para você. Zixaoxo nem pensou. Ela simplesmente recusou. Não quero ver. Não estou nem um pouco desanimado. Então, você está com fome agora? Eu vou comprar comida para você. Não estou com fome. Você pode parar de me incomodar? Mas eu continuo perseverando. Acredito que o esforço traz sucesso. É a última vez. Desta vez não posso falhar. Então, seus pés estão doendo? Posso te ajudar a massagear. Quando Xiao Shui ouviu isso, sua expressão mudou drasticamente. Ela soltou um grito frio. Sai daqui. Procurei vários tópicos de conversa. Mas, sem exceção, todos foram rejeitados. Sinto como se tivesse sido abandonado pelo mundo. O que eu devo fazer afinal? Para agradar essa garota. Mas então olhei para os pezinhos de Xiao Shui que estavam expostos. De repente, parecia que eu havia encontrado algo para fazer. Fui direto até ela e puxei o cobertor. Queria cobrir os pés dela. Mas, sem querer, meu dedo mínimo tocou seus pezinhos brancos e macios. Uma onda de emoções invadiu meu coração. O que você está fazendo? Bai Xiao Shui virou a cabeça. Ela se virou e recolheu o pé pequeno que estava exposto. Depois, olhou para mim com desconfiança. Ele não está realmente pensando em me ajudar a massagear o pé, está? Ao ouvir isso, meu rosto ficou completamente corado. Apressei-me a acenar com a mão. Falei com gaguejos. Não é nada. Eu só estava vendo seu pé exposto. Tinha medo que você pegasse frio. Quero ajudar a cobri-la com o cobertor. Bai Xiaoshui olhou para meu rosto avermelhado. Ela soltou um leve bufar. O que eu faço tem a ver com você? Em seguida, virou a cabeça para o lado. E não se importou mais com Efenfen. Ela puxou o cobertor com força. Estava fazendo o possível para lutar contra seus pensamentos. Mas Yefan parece realmente diferente do que era antes. Nesse momento, a barriga de Xiaoshui roncou de maneira inoportuna. E fez barulhos de fome. Acabou. Ela realmente está com fome. Ela vai pedir ao Yefan para ajudá-la a comprar comida? Mas ele salvou a si mesmo. Como ele poderia fazer mais exigências? Deixar que ele fuja para comprar comida para si mesmo? Mas estou realmente com muita fome. Não vá que, depois de ter sido salvo com tanta dificuldade, acabe morrendo de fome no hospital. Deixa pra lá. Melhor pedir um favor a ele.
A mente de Xiao Shui fez sua última luta interna. Assim que se virou para me pedir comida, ela percebeu que eu já não estava mais no quarto. Meu contorno havia desaparecido sem deixar vestígios. Xiao Shui ficou surpresa e depois riu de si mesma. Como era de se esperar. Como ele poderia estar sempre cuidando dela? Mas isso era só conversa. A boca dos homens é cheia de mentiras. Xiao Shui estava deitada na cama. Apenas sentia uma dor desconfortável no peito. No segundo seguinte, ouviu-se um estalo. A porta do quarto foi empurrada suavemente. Eu segurava uma tigela de arroz. Além disso, tinha um grande prato de ovos com tomate e carne de porco agridoce. E uma tigela de mingau de arroz vermelho. Os olhos de Bai Xiaoshui estavam cheios de expectativa. Quando eu me aproximei com a bandeja, ela piscou levemente. Ele acabou de ir pegar comida para si mesmo? Eu ouvi seu estômago roncando e já suspeitei que você estava com fome. Então eu fiquei com medo de você não admitir, como fez antes. Por isso, eu acabei pegando um prato de comida para você também. Eu levei a bandeja até a cama de Bai Xiaoshui. Ela ainda estava recebendo soro. Com uma mão, definitivamente não conseguiria comer. Eu imediatamente pressionei os lábios e sugeri. Sua mão direita ainda está recebendo soro e não pode se mover. Vou te alimentar. Bai Xiaoshui não esperava que eu realmente fui buscar comida para ela. Antes, fui eu quem o mal-entendeu. Me senti culpada no fundo do meu coração. Embora ela hesitasse um pouco, ela ainda assim disse obrigado, embora relutante. Eu fiquei um pouco surpresa. Como Bai Xiaoshui consegue ser tão bonita até mesmo com essa aparência tímida? Ah, como ela fica tão bem assim! Eu quero que ela abra a boca. E então vou alimentá-la com uma colher, pouco a pouco. Mas Bai Xiaoshui me observava cautelosamente. Eu posso comer sozinha, não preciso que você me alimente. Você só tem uma mão. Eu estava prestes a dizer como você come com uma mão só. Bai Xiaoshui então colocou a bandeja na mesa ao lado. Os ombros apoiados na cabeceira da cama. Ela se aproximou e usou aquela mão para segurar os hashis e comer. E realmente provou que é possível comer com uma mão enquanto está recebendo soro. Minhas palavras foram engolidas à força. Eu só pude ficar sozinha e observar Bai Xiaoshui comer. Quando ela terminou de comer, eu tirei um absorvente do meu bolso de tecido. Posso te ajudar a limpar a boca? Não, obrigada. Pode me dar, está bom. Eu consigo limpar sozinha. Bai Xiaoshui pegou o papel que eu lhe passei. Após limpar, ela jogou no lixo ao lado. Eu vejo que não consigo encontrar nenhum tópico em comum com a Xiaoshui. Então só pude pegar o livro que comprei às escondidas enquanto comprava comida. Ao ver que eu estava lendo, Xiaoshui, ela também ficou um tanto surpresa. Na impressão dela, eu sempre fui uma pessoa que odeia estudar e não gosta de ler. Ler por conta própria é ainda mais raro do que vacas voando. Então ela curiosamente perguntou: o que você está lendo? Eu balancei a cabeça e dei uma risadinha. Isso não posso dizer. Então, eu fechei o livro de propósito. Olhei atentamente para o título do livro. 99 Maneiras de Conquistar Garotas. Que faz você passar de um cara direto para um galã que todos adoram. Não é de se assustar que Xiaoshui, ao ver isso, pode até se dar um tapa na própria cara. Vendo que eu não tinha intenção de contar, ela também teve que desistir dessa ideia, decepcionada. O céu estava escurecendo. Já era domingo à noite. Amanhã é segunda-feira e ainda tenho que ir à escola. Mas Xiaoshui me olhava, sem demonstrar a menor intenção de ir embora. Ela olhou para o céu escuro e profundo lá fora com os olhos trêmulos. Já está tão escuro, você não vai embora? Mas na verdade, dentro do coração de Xiaoshui, ela ainda tinha seus próprios pensamentos. Ela queria que Efan ficasse para acompanhá-la. Mas ele ainda precisava ir para a escola. Não poderia simplesmente atrasar por causa de seu próprio interesse. Mesmo que Xiaoshui soubesse que ele não estudaria direito, ele provavelmente iria à escola apenas para ver a beldade Lin Yuqin. Ao ouvir isso, perguntei confuso: você vai embora só porque escureceu? Além disso, você pode, por favor, falar olhando para mim? Isso é muito desrespeitoso. Xiaoshui estava encostada do lado da janela. E eu estava encostado do lado da porta. Nós dois estávamos de costas um para o outro. Ao ver isso, Xiaoshui se virou. Então, seus lindos olhos olharam friamente para mim. Vendo isso, eu sorri e disse: assim que é certo. Sendo tão bonita, não deveria deixar as pessoas olharem mais? No entanto, ao ouvir minhas palavras, Xiaoshui ficou ligeiramente atordoada. Isso é uma forma de ele se elogiar por ser bonito? Eu consigo fazer isso sozinha. Não preciso que você cuide de mim. Assim só vou parecer muito fraca. Bai Xiaoshui soltou um suspiro frio. Ela não queria se envolver muito com Efan. Ela fez questão de manter um tom muito frio.
Mas quem diria que eu ia cutucar a cabecinha dela com a mão? Disse com um sorriso. Claro que vou ficar com você até você receber alta. Afinal, é sobre salvar pessoas, não é? E você é tão bonita. Não perco nada em te acompanhar. Essa frase eu acabei de pegar de um livro. Nesse momento, só sinto que é muito útil. Bai Xiaoshui não imaginava que eu faria isso. Então, com os olhos tremendo, disse em um tom frio: Não me toque. Amanhã é segunda-feira. Vá logo para a escola. Não se preocupe com como estou. De repente, eu pausei. E então, falei sério e absurdamente. Salvar uma vida vale mais do que construir uma estupa de 7 andares. Além disso, você ainda não teve alta. Como posso ficar tranquilo com isso? No máximo, eu vou perder algumas aulas. De qualquer forma, estou apenas no terceiro ano do ensino médio. Tenho muito tempo para recuperar as aulas. Bai Xiaoshui ficou paralisada. O que significa ser talentoso e rico? Tenho muito tempo para recuperar as aulas. O que você está dizendo? Você tem certeza de que não está apenas a despachando? Seus olhos despertos pareciam brilhar. Eu também não entendo por que de repente estou assim. Eu disse que não deixaria você me acompanhar, e não deixarei. Eu te odeio. Está bom? Mas eu não fiquei com cara feia por causa do que Bai Xiaoshui disse. Eu pensei em algo que vi no livro há pouco. Então inclinei a cabeça e me aproximei um pouco de Bai Xiaoshui. Minha respiração quase alcançou o rosto de Bai Xiaoshui. Meu olhar estava cintilante. Eu sou uma pessoa de temperamento frio. Geralmente, não sou bom com as pessoas. Uma vez que eu sou bom com alguém, sempre serei. Então, garota, você está sendo observado por mim. Eu realmente acho que este livro não foi comprado por si só. Isso é só um pouco de tempo de leitura. Já consegue dizer coisas tão profundas. Não é à toa que foi recomendado pelo chefe como um dos 10 melhores. Um dos livros que ensina a se tornar um homem desprezível. A menos que seja uma pessoa realmente desprezível, não seria capaz de escrever um livro como esse. Ao ouvir isso, o rosto de Xiaoshui ficou inexplicavelmente vermelho como uma cereja. Desta vez, ela enterrou totalmente o rosto no cobertor. Ye-Fan, ele. Como ele é tão sedutor? Ele claramente era um homem generoso e direto em sua vida passada. Por que ele mudou tanto nesta vida? Como você pode dizer algo assim? Neste momento, a voz de Xiaoshui estava um pouco trêmula. Na memória dela, Ye-Fan nunca foi esse tipo de pessoa. Por que ele mudou tanto depois de renascer? Está frio? Como se escondeu debaixo do cobertor? Eu olhei enquanto Xiaoshui se enterrava completamente no cobertor. Também não pude deixar de perguntar, surpreso. Ye-Fan realmente ainda tem um pensamento muito masculino. Caso contrário, como poderia não perceber que está envergonhado agora? Não está frio. É só que acho isso divertido. Divertido. Não me lembro de Xiaoshui agir como uma criança. Talvez na minha vida passada eu não tenha prestado atenção nela. Eu a mantinha apenas em minha casa antes. Eu a tratava até como se fosse minha criada. Nunca considerei que ela ainda está na idade escolar. Ela também está na mesma idade que eu, prestes a se formar no ensino médio. Ao pensar nisso, abaixei a cabeça. Meu coração sentiu um pouco mais de culpa. Eu realmente devo muito a essa garota. Eu sei que o amor tardio vale menos. Esses erros que cometi não merecem perdão. Então eu preciso valorizar ainda mais. Compensar todos os erros da vida passada. Neste momento, olho para a garota encolhida sob o cobertor. É também inexplicavelmente adorável. Mas logo eu perguntei em voz baixa: Xiaoshui, você está no terceiro ano do ensino médio? Ao ouvir isso, a garota hesitou levemente. Em seguida, lentamente começou a emergir debaixo do cobertor. Então, com seus belos e expressivos olhos de flor de pêssego, ela olhou para o garoto à sua frente. Ela parecia um pouco confusa. Por que estou me perguntando isso? É verdade. Por que você está perguntando isso? Ao ouvir a resposta de Bai Xiaoshui, eu imediatamente soltei a próxima frase. Então, você não quer considerar estudar na mesma escola que eu? Após ouvir minhas palavras, Xiaoshui, com uma expressão de surpresa, não conseguiu reagir. Justamente eu tenho a prova de ciências exatas. Assim, você também pode me ajudar a estudar. Mas como você sabe que eu estudo ciências exatas? Eu vejo que você é tão bonita. Com certeza sua cabeça também é muito ágil. Pessoas com a mente ágil geralmente estudam ciências exatas. Xiaoshui realmente não pensou nisso. Eu daria essa explicação. Parece razoável. Mas se você pensar um pouco, perceberá que está cheio de falhas. Desde quando a aparência está relacionada à inteligência? E o Ye-Fan de hoje, desde o começo, é diferente do Ye-Fan da vida anterior. É como se fosse uma pessoa completamente diferente. Exceto pelo corpo, que não mudou. Não parece nada um ser humano.
Mas a Xiao Shui pensou bem. E acabou balançando a cabeça. Ela disse, palavra por palavra, com seriedade. Ainda não dá, certo? Ainda preciso pagar a mensalidade da escola. E você me salvou. Já estou te devendo tanto. Não posso tirar mais vantagem de você. Além disso, ela já havia decidido que em breve iria embora. Não importa como Yefan tenha mudado após reencarnar, mas ele ainda deve gostar daquela garota chamada Lin Yuqin. Eu, Xiao Shui, também tenho a minha dignidade. E não quero ser o pano de fundo de ninguém. Ao ouvir isso, meu coração doeu um pouco. Ela disse que me deve tanto. Mas ela nem sabe quanto eu lhe devo, não é? Não é apenas sobre dinheiro? Eu não estou precisando de dinheiro. Em seguida, me inclinei sobre a cama, olhando diretamente para baixo Xiao Shui. Meus olhos traziam uma ternura extremamente rara. Xiao Shui, você diz que eu te mantenho, está bem? Eu tentei baixar o olhar. Mantive uma distância de poucos centímetros da garota. Yefan, você está brincando, certo? Mas Xiao Shui só achou que eu estava brincando. Ele não gosta da garota chamada Lin Yuqin? Quando é que já é a minha vez? Você olha nos meus olhos e acha que estou brincando? Neste momento, meus olhos estavam muito sérios. Ao ouvir isso, Xiao Shui moveu a cabeça. Você quer me sustentar? Não. Não era isso que eu queria dizer. É isso mesmo. Eu só queria te tratar bem. Meu rosto ficou alarmado. Como me senti ao dizer o que acabei de dizer? Como se fosse algo que só uma pessoa muito indecente diria. Eu balancei a cabeça com força. Eu só estava pensando em ser um pouco mais gentil com você. Não era esse o sentido que você está pensando. Xiaoxu me olhou, apressada, explicando-se de forma confusa. A verdade é que Yefan só achava que era bonito. Ele só queria se divertir um pouco. Estou um pouco confuso no momento. Por que Xiaoxu está tão difícil nesta vida? Vamos fazer isso passo a passo. Afinal, é normal que uma garota jovem tenha um pouco de temperamento. Então, eu me deitei na beira da cama. Esperei até que Xiaoxu dormisse para então dormir. Xiaoxu também não esperava que ele realmente cumprisse o que disse. Ele ficou ao meu lado até o amanhecer. Ele não deveria estar saindo daqui? E então se preparar para ir à escola amanhã para ver aquele. É uma garota chamada Lin Yuqin? Ela segurava o cobertor. Não conseguia entender a súbita mudança de Yefan. Era como se de repente ele fosse muito gentil com ela. No dia seguinte, o sol estava apenas começando a surgir. Um pouco de luz do sol penetrava levemente no hospital. Nesse momento eu ainda estava dormindo. Mas Xiao Shui já estava acordada. Ela a essa altura estava um pouco atordoada olhando para mim ao lado da cama. Eu, que estava dormindo, deitado de lado. Apenas o canto da minha boca estava sorrindo. Até mesmo enquanto dormia, eu estava sorrindo. Provavelmente fiz um sonho lindo na noite passada. Mas que sonho bonito ele poderia ter feito? Provavelmente um sonho bonito com Lin Yuqin, certo? Afinal, ele poderia ser tão bom para si mesmo. Como ele poderia gostar de si mesmo? Na vida passada, nem mesmo uma vida seria suficiente para conquistar seu amor. E nesta vida, mal nos conhecemos há 2 dias. Como poderia gostar de si mesmo? No máximo, é apenas atração. Ao pensar nisso, Shuke também fez uma expressão preocupada. Então, ela virou a cabeça para o outro lado. Enquanto isso, o professor da turma do 3º ano estava sentado na mesa do professor, com as pernas cruzadas. Ao ver isso, o monitor, Suyuan, se levantou. Relato ao diretor Yang Jie. Hoje, apenas Yefan não veio à escola. O que você disse? Yefan não veio à escola. Essa informação, se fosse dita na turma inteira, seria uma notícia explosiva em toda a escola. Uma coisa que quase todos na escola saberiam. O valentão da escola, Yefan, é um mestre de taekwondo de 9º dan. A única luz em seu coração era a bela Lin Yuqin. Mesmo quando não ia ao banheiro, ele raramente se afastava dela por mais de 10 passos. Especialmente as declarações de amor que ocorriam uma vez por dia. Isso era algo que toda a turma guardava diariamente. Porque eles não podiam vencer o valentão Yefan. A única pessoa que pode zombar de Yefan é quando Yefan foi rejeitado por Lin Yuqin. Aquele semblante triste e desesperado de cachorro que lambe. Também é o maior ponto negativo de Yefan na escola. A beleza da escola, Lin Yuqin, também levantou ligeiramente o olhar da primeira fila. Seus lindos olhos em forma de pêssego mostraram um olhar surpreso. Yefan não pode ter sido atropelado de novo, pode? Será que ele realmente teve um acidente e foi para o hospital? Antes, todos os dias, quando ela entrava na sala de aula, sempre ouvia a declaração de Yefan. Sempre achava chato. Mas hoje, estranhamente, não recebeu a declaração de Yefan. E também não viu Yefan. No entanto, em seu coração, não havia aquela sensação de tranquilidade.
mas sim uma certa irritação. Mas ela balançou a cabeça com força. Por que pensar tanto? O que acontece com ele tem a ver com ela? Lin Yulkin desviou seu olhar de volta para o livro. Mas em seu coração, ela não conseguia deixar de pensar em Yefan. Sua amiga Surhan, ao lado, viu Lin Yulkin fazendo esse ato incomum. E não pôde deixar de perguntar. Por que sinto que Yefan não está aqui hoje? Você não se sente calmo, mas sim um pouco mais irritada. Yulkin, você não está gostando de Yefan, está? Lin Yulkin imediatamente refutou. Como poderia ser? Como eu poderia gostar dele? Aquele tipo que só sabe brigar, um fracassado? Surhan, vendo a reação tão grande de Lin Yulkin, finalmente acreditou no que ela disse. Parece que sim. Eu vi Yefan confessar seu amor a Lin Yulkin tantas vezes. Em qual delas ela não rejeitou friamente? E ela já conheceu Lin Yulkin há bastante tempo. Naturalmente, sabe que Lin Yulkin gosta de alguém de família rica. E um rapaz bonito com alta escolaridade. Na verdade, Lin Yulkin sabe que suas exigências são um pouco altas. Então, ela também se esforça muito. Seu desempenho em ciências é o melhor da escola. É exatamente para que, no futuro, ela possa se casar com alguém assim, que a faça sentir-se digna. Embora Yefan seja bonito, isso é um ponto a seu favor. Mas suas notas em ciências e seu jeito simples de se vestir não atendem claramente às exigências que Lin Yulkin deseja. Surhan balança a cabeça, suspirando sem motivo. Como a melhor amiga de Lin Yulkin, o amor sincero de Yefan por Lin Yulkin. Ela percebe isso. Afinal, quem conseguiria persistir em confessar sua paixão todos os dias? Mesmo sendo rejeitado inúmeras vezes, ainda assim conseguiria continuar? E Yefan é realmente bonito. Se fosse ela no lugar dele, ela provavelmente já teria aceitado. Infelizmente, essa pessoa é sua amiga Lin Yulkin. Enquanto isso, Yeon estava ocupado com os negócios da empresa. De repente, recebeu uma ligação do professor. Alô, professor, o que o Yefan fez de novo? O Yefan não veio à escola hoje. Ele pode ter morrido em um acidente de carro. Yeon, ao ouvir isso, imediatamente gritou com raiva. Quem você está amaldiçoando? Não era essa a intenção. O professor do outro lado da linha rapidamente percebeu. Hoje, o Yefan não apareceu na escola de repente. Isso é algo sem precedentes. Por isso, eu suspeitei que o Yefan tivesse sofrido um acidente. Suspeitar? Que brincadeira é essa? Meu filho é um verdadeiro rebelde. Com certeza, ele tem mais sorte que eu. Sim, sim, sim. Eu só queria perguntar por que o Yefan não veio hoje. O professor Yang Ji estava com o coração acelerado. Ele estava prestes a ter um ataque cardíaco de medo. Ele é um dos poucos na escola que conhece o Yefan. O pai dele é um dos acionistas da escola. Por isso, ele sempre fala com cautela. Meu filho vem ou não e você tem coragem de perguntar isso? Decisivo e implacável. E o realmente levou ao extremo. Meu filho não vai ter realmente se acidentado, vai? Uma onda de preocupação surgiu em seu coração. Dito isso, ele ligou para seu filho. Me passe o celular do assistente. Com o som de um toque agudo. Eu, que estava dormindo tranquilamente, fui abruptamente acordado. Então, eu abri os olhos com dificuldade. Peguei o celular e atendi a chamada. Seu moleque! Você está no terceiro ano do ensino médio. Não está estudando direito. Está simplesmente jogando tudo para o alto, né? A voz de Yeon reprimindo veio do outro lado da linha. Eu abri os olhos de repente. Pai, para onde você foi se perder de novo, seu moleque? Antigamente, mesmo que você não estudasse em aula, pelo menos conseguia não chegar atrasado. Agora você está simplesmente matando aula, né? Não é isso. O que quero dizer é que, para você, seu filho é esse tipo de pessoa que anda sem rumo? E se não? Você, garoto, sempre fica em último lugar nas provas. Por que não dá uma explicação ao seu pai? Do outro lado da linha veio novamente uma voz fria de reclamação. Eu organizei um pouco meus pensamentos. E então, falei sério do outro lado da linha. Eu encontrei uma garota ferida na estrada. E a levei para o hospital para tratamento. Depois pensei que já a havia levado para o hospital. E ela não tinha ninguém ao seu lado. Então eu fiquei no hospital fazendo companhia para ela. Afinal, como diz o ditado, salvar vidas até o fim. Foi você quem me ensinou isso quando eu era pequeno. Você não acha? Minhas palavras foram ouvidas sem faltar uma. Chegaram aos ouvidos de Bai Xiaoshui. Ela está de costas para mim neste momento. O brilho claro e puro em seus olhos e sobrancelhas começou a escurecer. Então, ela estava aqui para matar aula. Ficou aqui para se cuidar. Realmente, eu estava pensando demais. Ela segurava o cobertor. Encolheu-se um pouco mais, envolvendo-se ainda mais.
Sentia que assim poderia se sentir mais tranquila e confortada. Do outro lado da linha, a pessoa claramente ficou em silêncio por um momento. Seu pai parece que realmente. Pode ser que tenha te dito isso. Mas como você de repente está tão eloquente? Não é só que você sabe falar. Até mesmo seu tom de voz não é como antes. Antes, você era tão despreocupado. Antes, eles dois não se davam bem. Como você de repente está tão calmo ao falar com ele hoje? Tem até um tom de brincadeira. Algo não está certo. Esse garoto definitivamente está escondendo algo. Eu expliquei, dizendo: pai, as pessoas sempre estão crescendo. E crescer significa se tornar maduro e estável. Seu filho certamente também passará por algumas mudanças. Ao dizer essas palavras, apenas senti uma inexplicável sensação de culpa interna, pensando que seu pai, como presidente do grupo, olhando, aos 50 anos, ele já tinha cabelos completamente escuros. Mesmo agora, já tenho metade do cabelo. Dizer que ele está exausto é falso. Dizer que eu sou um grande filho exemplar está certo. Estimo que se não fosse por ele, seu pai poderia viver pelo menos mais 20 anos. Mas, ao dizer isso, Yeo está cheio de desconfiança. Não pode ser que esse garoto ficou louco por ter sido atropelado, né? Não pode ser. Tenho que ver esse garoto e avaliar a situação. Ver o que ele está fazendo. Olha como você mudou tanto ultimamente. E ainda salvou outra pessoa. Assim sendo, visto que você teve uma grande mudança recentemente, seu pai, o presidente do grupo, está sendo generoso ao liberar um pouco do seu tempo para ir ao hospital ver a garota que você salvou. Eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Meu pai vai ao hospital ver Bai Xiaoshui. Embora na vida passada meu pai tivesse uma boa impressão de Bai Xiaoshui, naquela época, ele também não sabia que Bai Xiaoshui gostava dele. Apenas a trata como uma simples governanta da casa. Desta vez, ele veio diretamente ao hospital para ver Bai Xiaoshui. Será que se o pai dele soubesse que ele gosta de Bai Xiaoshui, ele iria se opor? Eu não me atrevo a garantir isso em meu coração, mas hesitei por um momento. Acabei assentindo. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, teremos que nos encontrar. É melhor ver agora. Assim, posso também testar a atitude do pai dele agora. Bai Xiaoshui estava com a cabeça enterrada no cobertor. O pai de Efan vai vir? Neste momento, eu coloquei o celular para baixo e levantei a cabeça novamente, mas vi que Xiaoshui já tinha se enterrado completamente debaixo do edredom. Ao ver isso, franzi a sobrancelha. Não está certo. A temperatura nesta sala de hospital está muito agradável. Ela não está quente se intocada debaixo do cobertor? Espero que não tenha nada de errado com seu corpo. Ela pode acabar se sufocando. Eu expressei minha preocupação interior. Então, com cuidado, levantei um canto do cobertor. Bai Xiaoshui não sabia o que ele queria. Só posso fingir que estou dormindo, com os olhos fechados. Na minha cabeça, começaram a surgir todos os tipos de pensamentos confusos. Efan não estará planejando algo contra mim, estará? Eu levantei o cobertor e deixei a cabeça de Bai Xiaoshui à mostra. Parece que estou quase terminando de arrumar as coisas. Então disse: agora não deve haver risco de ela se sufocar. Bai Xiaoshui está com os olhos fechados. Neste momento, ela sente que está sendo observada por um olhar intenso. Isso a faz sentir seu corpo aquecendo. De fato, agora, enquanto Bai Xiaoshui está dormindo, eu estou encostado no canto da cama apenas a observando. Neste momento, o rosto de Bai Xiaoshui está mais rosado do que antes. A pele do seu rosto suave e pálido parece dar uma sensação de maciez. Isso faz com que eu não consiga resistir à vontade de apertar um pouco. Mas agora, mesmo que eu tivesse 10 vezes mais coragem, eu não me atreveria a tocar no rosto de Bai Xiaoshui. Afinal, nós acabamos de nos conhecer. E ela parece ter uma atitude muito fria em relação a si mesma. Não tem nada a ver com a sombra que ela tinha na vida passada. Talvez essa seja a punição do renascimento. De repente, parece que eu pensei em algo. Virei a cabeça e procurei uma caneta e um caderno. Então comecei a escrever seriamente. Bai Xiaoshui viu que eu de repente estava escrevendo algo. Ela ficou ainda mais confusa. Efan lendo um livro já é uma coisa. Desde quando ele começou a escrever também. Minha memória é boa. Com base nas memórias da vida passada. Então fui anotando, pouco a pouco, várias coisas sobre Bai Xiaoshui. O ciclo menstrual de Bai Xiaoshui. As preferências de Bai Xiaoshui. Anotando tudo relacionado a ela. Depois que terminar essa tarefa, um sorriso satisfeito apareceu no meu rosto. Bai Xiaoshui viu meu sorriso de perfil. Ela ficou ainda mais chocada. Será que Efan encontrou alegria nos estudos? Ah, sim. Xiaoshui vai acordar e precisa comer.
Saí rapidamente para comprar um copo de leite assado de arroz preto e trouxe de volta. Neste momento, Bai Xiaoshui também não queria fingir que estava dormindo. Ela abriu os olhos e olhou para a porta. Eu, que comprei o leite assado de arroz preto. Você acordou? Justo agora, eu comprei um copo de leite assado de arroz preto para você. Eu sei que você gosta. Eu a entreguei o iogurte ainda quente que estava em minha mão. Beba. Xiaoshui não esperava que eu saísse para comprar comida para ela. Ela se sentiu inexplicavelmente tocada. Ela pegou o leite assado que eu lhe ofereci e disse baixinho obrigada. Eu arranhei a cabeça, um pouco envergonhado. Não precisa agradecer, não precisa. Você não está bem agora. É natural eu comprar algo para você. Moleque! Seu pai veio te ver. A voz de Eun veio do lado de fora do quarto. Eu pausei ao ouvir e então disse algo para Xiaoshui. Meu pai veio me procurar. Você fique deitado. Então, ele se virou imediatamente para abrir a porta para seu pai biológico. E Eun estava com uma expressão séria no momento, como se estivesse reprimindo alguma emoção. Bobagem. O velho está preocupado que o problema seja você, garoto. Embora estivesse reclamando. Mas agora que ele me vê bem. Nesse momento, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. E Eun entrou no quarto. Ele viu Bai Xiaoshui deitada na cama com um soro. Quando Bai Xiaoshui viu Eun, ela imediatamente o cumprimentou. Olá, tio. Sua voz era clara e agradável. Bai Xiaoshui queria muito se levantar, mas Eun levantou a mão para sinalizar. A garotinha ainda não está completamente recuperada, fique deitada. Não há necessidade de se levantar. Além do mais, você ainda está com o soro. Não quero que a agulha saia. Recentemente, Bai Xiaoshui cumprimentou educadamente. Isso fez com que Eun tivesse uma boa impressão dela. Sua voz tinha um tom cortante e frio, típico de alguém experiente nos negócios. Mas é possível sentir a preocupação nas palavras. Não tenha medo. Meu pai fala assim. Eu temia que a Bai Xiaoshui ficasse assustada, então me apressei em explicar. Mas não esperava que a Bai Xiaoshui apenas acenasse com a cabeça. Sabia. Ao ouvir isso, hesitei. Como ela sabia disso? Não é a primeira vez que o pai da Bai Xiaoshui se encontra nesta vida? Você sempre discutiu comigo desde pequeno. Uma rebeldia que lembra um ouriço. Não esperava que você tivesse um coração tão gentil. Sorri com isso. Claro. E nem olha quem é meu pai. Essa frase acabou elogiando ainda mais o Eun. Esse garoto está realmente estranho. Desde quando ele começou a falar tão bem. Garota. Esse garoto não te intimidou, certo? Não, não. Yefan me salvou. Ele até me levou ao quarto de enfermaria. E o irmão Gao do Yefan ficou aqui porque minha condição piorou. Ele ainda ficou aqui me observando. Não esqueça de trazer o chá de leite que você prometeu de manhã. Bai Xiaoshui me elogiou de cima a baixo. Mas ouvir isso me pareceu estranho. Aliás, ela não estava sempre se afastando de mim? Por que de repente? Mas na verdade, Bai Xiaoshui disse isso de propósito. Porque ela sabia. E no rosto de Eun, ainda podia ser visto um pouco de gentileza, que lentamente foi se desvanecendo. E então, o clima mudou, tornando-se ligeiramente frio. Esse garoto, eu o sustento. Dou a ele condições de se destacar no mundo dos negócios. E ele ainda se comporta assim. Ele é melhor com uma garotinha que acabei de salvar do que comigo, seu próprio pai. Verdadeiramente, ele é o maior filho exemplar da atualidade. Por que diabos eu decidi que esse tipo de pessoa deveria ser meu filho? Por que diabos eu fui querer esse traste como meu filho? Nossa! E quando eu o peguei, ele pediu para que eu o levantasse. Finalmente consegui levantá-lo. E esse garoto? Finalmente consegui levantar esse garoto. Aquele maldito realmente cagou em cima da cabeça dele. Yefan, sai aqui um momento. O rosto de Eun ficou completamente sombrio. Eu fiquei em choque. O que houve, pai? Por que a expressão do pai dele parece tão estranha? Seu pai tem algo a lhe dizer. Embora eu estivesse nervoso por dentro. Ainda assim, segui meu pai para fora. Pai, você me chamou aqui por alguma razão? Você é realmente incrível. E não me diga que você foi criado sob uma montanha de merda. Olha só pra você. Quando seu pai estava na UTI, você não veio nenhuma vez. Você é mais próximo daquela garotinha do que do seu pai. Você realmente me fez rir. E eu estava realmente irritado. Ele definitivamente destruiu o mundo em sua vida passada. E foi por isso que ele teve que lidar com esse idiota. De repente, percebi por que a Zi Xiaoshui havia dito aquilo. Então, ela estava realmente cavando um buraco para ele aqui. Pai, eu não estava na escola naquela época. Você com certeza não quer que minhas notas caiam, certo? Afinal, eu sou um estudante. É certo que devo priorizar os estudos. Comecei a procurar desculpas para me justificar.
E também é para que eu possa ter sucesso no futuro. Assim, poderei herdar melhor a sua empresa, pai. Caso contrário, eu não saberei de nada, mesmo se assumir sua empresa. Com certeza irei me prejudicar. Pai, você não concorda? Ao ouvir isso, Ian ficou com uma expressão ainda mais feia. Segundo o que você está dizendo, garoto, a vida do seu pai não é tão importante quanto estudar. Quando seu pai morrer, você vai simplesmente relaxar. Você só quer se aproveitar da empresa do seu pai, certo? Ao ouvir as palavras do meu pai, seu rosto de repente se contorceu em puro pânico. Eu rapidamente balancei a cabeça. Não, pai. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Você pode desistir da escola para cuidar de uma menina que acabou de salvar? E ainda comprar comida para ela? Quando seu pai foi para a ICU, você nem veio me ver. Realmente quero fazer algo incrível para o seu pai. Ao ouvir isso, fiquei completamente nervoso. Acabou de vez. Agora não consigo encontrar nenhuma razão para me defender. E Yun também já ficou irritado com esse garoto. Se fosse antes, acho que esse garoto teria xingado ele e questionado sua árvore genealógica. Hoje ele aceitou anormalmente uma bronca dele. Isso é realmente incomum. Não pode ser que... Efan, você não gosta daquela garota do hospital, né? Pensei um pouco. Como eu vou dizer isso ao pai dele? Nesta vida, eu só passei um dia com Bai Xiaoshui. Se eu disser diretamente que gosto, com certeza o pai dele vai pensar que estou agindo por interesse. Então só posso dizer assim. Essa garota se chama Bai Xiaoshui. Ela foi abandonada pela família. E ainda foi perseguida. Eu passei por um beco e a salvei. E além disso, ela ainda é menor de idade. Eu ainda preciso me preparar para o vestibular. Com certeza não tenho outros pensamentos. É que eu simplesmente acho que ela é um pouco patética. E papai, você também viu. Ela é uma pessoa muito boa. Eu observei o olhar do meu pai. E vi que seus olhos demonstraram alguma emoção. Então eu continuei dizendo. Ela já é tão miserável. Mesmo que saia do hospital, a sociedade não vai empregar uma menor de idade. Naquele momento, talvez só consiga fazer trabalhos obscuros em um bar. E ela também está na idade do terceiro ano do ensino médio. Então eu pensei se deveria adotá-la em nossa casa. Sustentá-la para que ela possa cursar o ensino médio. Claro que meu olhar astuto percebendo. Na verdade, meu pai começou a ter suspeitas. Então eu imediatamente disse. Também não seria bem adotá-la. Ela teria que cuidar de algumas tarefas da casa. E ainda teria que cuidar das minhas refeições diárias. Percebi que a suspeita no rosto do meu pai estava diminuindo. Então eu usei meu último truque. E eu já me informei sobre isso. Ela é muito boa em ciências. Portanto, ela tem que me dar aulas para recuperar as matérias que perdi em ciências. Dito isso, isso já é um pensamento comercial sólido. Isso até é um pouco exagerado. Ao ouvir minhas palavras, Ian finalmente colocou suas dúvidas de lado. Você também não deve exagerar. Deixar a moça responsável pelas suas refeições diárias. Isso é realmente exagerado. Aprenda a cozinhar por conta própria. Quando acabar o terceiro ano, te levarei para a experiência de sobrevivência ao ar livre do Sr. Bei. Puxa! Sobrevivência ao ar livre do Sr. Bei. Na minha vida anterior, meu pai nunca disse isso. No quarto do hospital, Bai Xiaoshui estava segurando seu soro intravenoso. Ela se dirigiu para perto da porta com um saco de medicação. Ela ouviu as palavras de Efan. Só sentiu uma dor no coração. Não é de se admirar. Não é de se admirar que Efan tenha agido assim com ela. Afinal, tudo era por interesse. De fato, eram as expectativas dela em relação a Efan. Ela ainda mantinha muitas ilusões. Efeng, por que você está assim? Os cantos dos olhos de Bai Xiaoshui estavam molhados sem que eu percebesse. Lágrimas cintilantes escorregavam pelo canto dos olhos e caíam no chão. Seus olhos de pêssego vermelhos eram de partir o coração. Com dificuldade, voltei para a cama passo a passo. Mas sentia que cada passo era extremamente pesado. Então cuide bem da menina, garoto. Eu vou ligar para a escola para você. Quando voltar à escola, você tem que recuperar suas notas. As palavras de Aaron já eram um grande compromisso. Na verdade, foi por causa da bondade desse garoto. Aaron disse isso por causa disso. Está bem, pai. Eu acenei a cabeça decididamente. Com Bai Xiaoshui ajudando-o a estudar. Como suas notas poderiam ser ruins? Olhando a figura do meu pai se afastando, uma tristeza inexplicável surgiu em meu coração. Na verdade, meu pai nunca me tratou mal. Até mesmo quando estava na escola, ele ainda especialmente comprou um apartamento no campus para mim. Mas naquela época, eu estava extremamente rebelde. Brigava com meu pai todos os dias. Nesta vida, eu definitivamente preciso estudar bem e me esforçar para entrar na Universidade Ukin. Pensando nisso,
Meu coração começou a traçar um grande plano. Mas agora, é claro que primeiro eu preciso cuidar da minha futura esposa. Eu imediatamente abri a porta, mas vi que o leite assado de arroz preto na mesa de Bai Xiaoshui não estava terminado. Sua cabeça também estava inclinada para o outro lado. Ela estava encolhida. Parecia estar deliberadamente de costas para ele. Ao ver isso, eu franzi levemente a testa. Uma sensação estranha de presságio surgiu em meu coração. O que aconteceu com ela? Bai Xiaoshui, por que você não terminou o leite assado de arroz preto? Eu não quero beber. A voz de Bai Xiaoshui tinha um tom, como se ela tivesse acabado de chorar. E havia uma sensação de injustiça. Eu claramente senti algo estranho na voz de Bai Xiaoshui. Ele foi até o canto da cama onde Bai Xiaoshui estava de frente. O canto dos olhos dela estava ruborizado. Sua mão segurava o cobertor, cobrindo metade do rosto. Apenas seus lindos olhos de flores de ameixa estavam à mostra. Mas seus olhos ruborizados eram de partir o coração. Aquele olhar de reprovação da jovem me feriu. Meu coração estava inexplicavelmente dolorido. Eu me agachei para ficar ao nível de, na altura de um corpo atrás de Xiao Shué. Em seguida, abaixei a minha voz. Minha voz tinha um toque suave de conforto. Você acabou de chorar? Eu não chorei. Não fale bobagens. Bai Xiaoshui virou a cabeça para o outro lado. Sua voz tinha um tom de reclamação, como se estivesse chorando. Vocês homens são todos ruins. Só sabem dizer palavras bonitas para enganar. Nos olhos só há interesses. Nunca presta atenção nos sentimentos dos outros. Bai Xiaoshui falava com cada vez mais emoção. Porém, acidentalmente puxou a agulha da infusão que tinha nas mãos. Fiquei alarmado e imediatamente chamei o médico. Só depois de inserir a agulha novamente, o seu rosto ansioso começou a relaxar gradativamente. Bai Xiaoshui não sentiu a dor nas mãos. Ela continuou a observar a expressão de pânico e preocupação no rosto do garoto à sua frente. Aquela emoção que transparecia naturalmente não engana. Além disso, na vida passada, ela conhecia bem Ye Fan. Bai Xiaoshui sabia que aqueles eram os sentimentos verdadeiros de Ye Fan. Ele estava de fato preocupado com ela. Apesar de afirmar que a estava apenas usando, precisava ajudá-lo com as lições, cozinhar e ainda cuidar das tarefas domésticas. Na verdade, ele só queria economizar o dinheiro que gastaria como empregada doméstica, não? A mentalidade de um comerciante é assim. Se puder economizar, economize. E não se importa com ela. Mas por que eu deveria me preocupar comigo mesma? Bai Xiaoshui de repente não conseguia entender o garoto à sua frente. Depois de renascer, Ye Fan parecia ter mudado. Mas ao mesmo tempo, parecia que nada tinha mudado. Mas a mudança de emoção recente revelou algumas pistas. Ela estava um pouco confusa e sem saber o que fazer. Não sabia como deveria se comportar em relação a Ye Fan. Que tipo de atitude deveria ter ao enfrentá-lo? Eu vi o médico saindo. Imediatamente escondi a expressão de pânico no meu rosto. Então, falei com Bai Xiaoshui em um tom de reprimenda. Já está crescido o suficiente para não ficar correndo com a agulha ao receber soro. Preste atenção na próxima vez, ouviu? Minha voz na verdade não era bem uma reprimenda. Era mais suave, com um toque de ternura. Ao ouvir isso, Bai Xiaoshui hesitou por um momento. Ainda assim, acenou com a cabeça de forma atordoada. O tom teimoso e queixoso que ela tinha antes também diminuiu. Entendi. Você chorou antes porque ouviu? O que eu falei lá fora com meu pai? Mesmo que eu fosse muito burro, conseguiria adivinhar o único motivo pelo qual ela está chorando. Bai Xiaoshui acenou com a cabeça e depois balançou. Meu pai é um homem de negócios. Eu tenho que usar uma mentalidade comercial para falar com ele. Como ele poderia te adotar? Fique tranquila. Cozinhar e lavar roupas, tem pessoas que ajudam com isso. Ao ouvir isso, Bai Xiaoshui fez de conta que não entendeu o que ele disse. A expressão em seu rosto não mudou em nada. Então era assim. Meu olhar lançou uma expressão esperançosa para Bai Xiaoshui. Bai Xiaoshui, você quer ir comigo? Vamos estudar na mesma turma do ensino médio. Eu não quero. Bai Xiaoshui deu sua resposta de forma decidida. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Por quê? É porque você me odeia demais. Bai Xiaoshui balançou a cabeça. Eu tenho medo de ir para a escola e ser intimidada. Na verdade, o que Bai Xiaoshui teme não é ser intimidada. O que ela realmente teme é encontrar Ye Fan novamente. A luz da lua em seu coração. E toda vez que Lin Yuqin rejeitava Ye Fan, ele despejava toda a sua raiva sobre si mesmo. Ele se xingava, se machucava, e até fazia ameaças de violência psicológica. Ela renasceu e não queria mais suportar esses mesmos erros da vida anterior. Não tenha medo. Eu sorri enquanto acariciava o cabelo liso de Bai Xiaoshui. Bai Xiaoshui ficou paralisada ao ser tocada assim. Seu cabelo, com muita elasticidade, ficou em choque.
Efan considerava isso uma forma gentil de confortá-la? Ou estava apenas buscando uma desculpa para se aproveitar dela? Em relação a isso, Bai Xiaoshui estava muito confusa internamente. Ela podia sentir que Efan era diferente da vida anterior, mas ela não se atrevia a arriscar. Ela não tinha coragem de apostar que nesta vida Fan não iria mais gostar de Lin Yuqin. Ela tinha medo de que isso a machucasse irreparavelmente novamente. Finalmente, mais uma vez, tornou-se o palhaço da tragédia. Fan, você pode me deixar ir? Minha expressão hesitou levemente. O que houve? Você está com medo de mim? Fique tranquilo. Eu sou uma pessoa muito boa. E você ainda está na idade de estudar. Não podemos dizer que, sendo menor de idade, você deve sair para trabalhar, certo? E não pense muito nisso. Eu não vou fazer nada de diferente com você. Considere que eu só quero ser bom para você. Um bom muito simples. Minhas palavras não são uma afirmação, mas parecem mais uma tentativa de confortar alguém. A voz trazia uma ternura rara. Havia até uma atitude ligeiramente humilde. Isso era o que Bai Xiaoshui nunca havia ouvido de seus lábios. Era também o Efan que ela sempre desejou. Um Efan que ela nunca havia conhecido antes. Ela não sabia como. Não conseguia controlar a própria boca. Apenas lembrava-se de ter dito, de forma atordoada, uma palavra, bom. A condição de saúde de Bai Xiaoshui se recuperou rapidamente. Não demorou e ela teve alta do hospital. Apenas algumas pequenas feridas em suas pernas. Ela precisa usar uma bengala temporariamente para andar. Embora Bai Xiaoshui não esteja muito acostumada a andar com a bengala. No entanto, ao longo do caminho, Yefan a apoiou. Ela rapidamente se adaptou. Ela seguiu Yefan de volta para aquele apartamento familiar. Yeyun comprou isso para facilitar a escola de Yefan. Um pequeno apartamento de 300 metros quadrados que ele comprou separadamente. Como é uma propriedade em um bom distrito escolar. Além disso, devido ao seu estilo arquitetônico chamativo, esse apartamento custou diretamente 20 milhões. Desta vez, eu realmente organizei um quarto muito grande para ela. Na vida anterior, eu apenas arranjei para Bai Xiaoshui um depósito inútil. Mas desta vez, eu realmente me esforcei. Até mesmo aquele quarto é maior que o meu. Eu também troquei a cama e o cobertor. Até mesmo preparei suas roupas e utensílios antes de Bai Xiaoshui chegar. Seus roupas e utensílios domésticos. Não precisava que ela se preparasse sozinha. Bai Xiaoshui, no caminho de volta, foi se adaptando lentamente ao andador. Mas quando abriu a porta, viu as várias embalagens de lanches no sofá. Parecia ser por causa da memória muscular da vida anterior. Ela também se acostumou a limpar. Diante disso, eu a segurei pelo pulso. Você ainda está com o andador. Como pode arrumar? Eu posso lidar com o lixo que eu mesmo criei. Bai Xiaoshui olhou para ele. Uma onda de calor surgiu em seu coração. No dia seguinte, eu ajudei Bai Xiaoshui. Liguei para meu motorista particular. Hoje ele me levará à escola. O motorista ficou parado por 2 segundos. Isso é algo inédito. O jovem senhor pediu para ele levar à escola hoje. E é a primeira vez em 2 anos e meio. É a primeira vez que eu o deixo ir com ele. Antes, ele sempre ia caminhando. Porque a escola é bem perto. Há apenas menos de 2.000 metros de distância. Antes, eu gostava de ir para a escola a pé. No entanto, ele não pensou muito sobre isso. Afinal, ele estava trabalhando para outra pessoa. Ele ainda concordou de forma decidida. Buzina. Que droga! Você não vai me deixar terminar de falar? Então, terminou a chamada. Eu imediatamente voltei meu olhar para Bai Xiaoshui. Hoje você vai me acompanhar para a escola. Vou avisar o professor. Vou ajudar você a registrar sua matrícula e a transferência. Mas minha perna ainda não está boa. Bai Xiaoshui ainda está usando as muletas. Seus olhos analisam sua própria panturrilha pálida, onde o joelho está envolto em bandagens. O vermelho que aparece sutilmente através das bandagens do joelho. E a suavidade da perna parece destoar, parecendo bastante ofuscante e chamativo. Eu te apoio. Se algo acontecer com você, eu serei responsável. Neste momento, meu rosto está sério. Bai Xiaoshui também não esperava que eu falasse com uma atitude tão séria e afirmativa. Ele também assentiu levemente, hesitando um pouco. Yefan, ele se tornou a pessoa que sempre desejou ser? No entanto, Bai Xiaoshui notou que Yefan estava atrás, carregando uma mochila muito pesada. E a cor ainda era rosa. Ele nunca levou mochila para a escola antes. E ele não tinha tantos livros em casa. Mas com o som de uma buzina, Bai Xiaoshui não pensou mais sobre isso. Eu, com cuidado, ajudei Bai Xiaoshui a subir no carro lentamente. E o motorista sentado na frente arregalou os olhos. Uau! Não é a menininha que o jovem mandou dirigir para resgatar naquele dia?
Não será que o jovem se apaixonou por ela? E essa ajuda é tão cuidadosa. Obrigada, Yefan. Bai Xiaoshui me agradeceu sinceramente. Eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Então, posso dizer que esta é a primeira vez que fui reconhecido pela Xiaoshui? De jeito nenhum. É o mínimo que eu poderia fazer. Isso é tudo que eu deveria fazer. Imediatamente meu rosto ficou vermelho. Até minhas orelhas inexplicavelmente ficaram quentes. O motorista só sentia que sua visão de mundo estava constantemente sendo destruída por este jovem estimulante. Este que sempre foi frio com ele. E o tratava como um cachorro. Ele na verdade tinha um lado tão suave. Caramba! Que droga! Por que ele está me tratando assim? E ainda por cima, fazendo isso na minha frente. Eu não escolhi sentar na frente, mas sentei do outro lado, na fila de trás. Parecia que a distância não era suficiente. Ele ainda se sentou propositalmente perto da Xiaoshui. O que você está fazendo? Xiaoshui olhou para mim, quase colada a ela. Eu me senti inexplicavelmente ansioso. Eu tenho medo que algo aconteça com você. Assim, fico mais perto de você, caso o motorista não saiba dirigir. Eu ainda posso te proteger imediatamente. O motorista não sabe dirigir. Que tipo de motorista sou eu? Você pode insultar as pessoas, mas não pode insultar minha profissão. Deixa pra lá. Suportar por um momento traz tranquilidade. Retroceder um passo pode resultar em um salário de 10.000. Durante todo o caminho, eu fiquei olhando para Bai Xiaoshui sem piscar. Ela vestia um suéter amarelo claro. O rosto dela estava muito natural. O rosto dela estava sem maquiagem e era bonito. Os olhos eram brilhantes. Ela parecia calma e despreocupada. Enquanto isso, Bai Xiaoshui virou a cabeça e olhou pela janela. Na verdade, sua atenção estava toda voltada para Efan. Por que ele está sempre olhando para mim? Será que há alguma doença grave? Ou será que ele realmente se interessou por mim por causa da aparência? Desde que renasceu nesta vida, Efan tem sido muito bom comigo. É como se ele tivesse se apaixonado por mim. Bai Xiaoshui nunca acreditou em amor à primeira vista. Na visão dela, 90% do amor à primeira vista é apenas atração física. Então ele não estaria realmente se interessando por mim, estaria? Observando o reflexo na janela, Bai Xiaoshui conseguiu ver que seu olhar estava absorto e paralisado. Até mesmo seus olhos revelavam um desejo de se atirar e me abraçar. E não havia um pingo de hesitação. Isso fez o coração de Bai Xiaoshui apertar. Mas ainda bem que os 2 quilômetros passaram rápido. Em 5 minutos já chegamos. Eu abri a porta do carro e saí. Depois, com movimentos extremamente lentos, ajudei a descer do carro. Cada movimento era feito com muito cuidado. Agora na escola já é hora da aula. O pátio não tem ninguém. O corredor também parece especialmente silencioso. Só se ouvem as vozes claras das aulas vindas da sala. Eu auxilio cuidadosamente Bai Xiaoshui. Bai Xiaoshui nunca havia pensado que eu teria um lado tão delicado. As preocupações e desconfianças anteriores sobre mim também foram lentamente se dissipando. Eu imediatamente cheguei na porta do escritório do professor de classe, e então bati levemente na porta. A voz do careca Yang Jie veio através da porta. Entre! Mas o professor de classe ficou surpreso ao me ver entrar. Seus olhos também ficaram em choque. A perna desse garoto não está quebrada? E como é que ele está acompanhado de uma garota? Eu neste momento auxilio Bai Xiaoshui a entrar devagarinho. Bai Xiaoshui viu o professor Yang Jie. Ela conhece essa pessoa. Parece ser o professor de Yefan. E da última vez, ela também teve um encontro com ele. Eu a vi por acaso na escola. Olá, professor. Bai Xiaoshui cumprimentou de forma muito educada. Ao ver a expressão de perplexidade e hesitação de Yang Jie, fui eu quem quebrou a atmosfera estranhamente avivada. O velho professor a chama de Bai Xiaoshui. Por favor, ajude a transferir sua matrícula para nossa escola, Nanzon. Então, apenas a coloque na nossa turma do 3º ano. Após resolver uma série de questões, eu fui lentamente ajudando Bai Xiaoshui em direção à sala de aula. Agora, embora a aula já tenha terminado, o corredor do 3º ano ainda está relativamente vazio. Todos na turma estão escrevendo furiosamente neste momento, sem o professor, mas ainda assim silenciosa. Então, assim que eu abri a porta, o som rangente imediatamente atraiu a atenção de toda a turma. Meu amigo na última fila, Shiji, exclamou surpreso. Yefan. Eles viram a cena em que eu estava totalmente normal, sem problemas. O coração estava chocado. Esse cara, Yefan, não teve um acidente de carro. Enquanto isso, Lin Yuqin nem levantou a cabeça. Ela ainda estava seriamente resolvendo problemas. De qualquer forma, em breve Yefan ainda vai confessar para ela. Ela vai recusar friamente como sempre. E o que ele tem que a torne digna dele?
Ye-fan não se preocupou com os olhares diversos da turma, mas ele virou-se e disse suavemente para trás. Shi Xiaoshui, que estava apoiada em uma bengala, disse: Eu vou te ajudar a entrar. Essas palavras foram, sem dúvida, um trovão, que explodiu em cada coração como um fogo de artifício. Com quem Ye-fan está falando? Lin Yuqin também levantou a cabeça abruptamente para olhar Ye-fan. Ele claramente não estava falando com ela. Como ele poderia usar um tom tão suave para falar com outra pessoa? Claramente, apenas ela poderia fazer Ye-fan falar assim. Shi Xiaoshui, apoiada em sua própria bengala. Ela me ignorou e seguiu em frente. Não precisa. Eu consigo andar sozinha. Principalmente com tantos colegas me olhando. Ela também é um pouco tímida socialmente. E o Ye-fan também a ajudou bastante. Ela não quer ser vista como um lixo. Neste momento, todos finalmente viram a garota atrás do Ye-fan. O cabelo longo e liso da garota caía sobre os ombros. Sua pele tinha uma cor jovem. Dava uma sensação suave e afetuosa. Um par de lindos olhos de amêndoa, que atraíam o olhar, e causava a sensação de cair em algo doce e suave. Mas ela estava com uma bandagem na perna, o que dava pena só de olhar. Uau! Essa garota é tão bonita quanto a rainha da escola, Lin Yuqin. Muitos meninos da turma tiveram esse pensamento. Afinal, todos estão no terceiro ano. Dizer que não estão interessados em namoro definitivamente é mentira. Então vá devagar, seguindo de perto atrás dela. Os olhos não deram nem uma olhada em Lin Yuqin. Afinal, para que olhar para ela? Ei! Yuqin! Su deu uma leve batida no ombro de Lin Yuqin. Ye-fan não se declarou para você hoje, hein? Isso é realmente sem precedentes. E ele também não veio ontem. Com certeza aconteceu alguma coisa. Yuqin! Será que ele se apaixonou por essa garota? Ao ouvir isso, Lin Yuqin mordeu os dentes. Ela não sabe por que ficou chateada ao ver que o Ye-fan não se declarou para ela. E ainda se aproximar de outras meninas. Isso a fez sentir uma dor no coração. Mas por causa de seu nobre orgulho, ela ainda respondeu com teimosia. Melhor gostar. Assim fica muito mais tranquilo. Ela virou a cabeça novamente e pegou a caneta. Mas olhando para os problemas de matemática no livro, o raciocínio que antes estava claro, mas foi totalmente confundido pelos pensamentos sobre Ye-fan. Até a caneta levantada não conseguiu cair. Ela não consegue acreditar em si mesma. Porque tudo que eu penso é sobre Ye-fan. Eu fui até a fila de trás. Assim que Shi me viu, não conseguiu evitar perguntar. Chefe, esta é a futura cunhada. A voz dele não era muito baixa. Bai Xiaoshui ficou vermelha ao ouvir isso. Ao ouvir isso, eu fiquei em pânico. Eu ainda não posso ter certeza nesta vida. Se Bai Xiaoshui me aceitou. Então eu imediatamente disse em um tom frio. O que você está dizendo é uma besteira. Você quer apanhar, é? Shi percebeu a minha atitude. Imediatamente ficou sem ousar falar. De fato, o chefe ainda gosta de Lin Yuqin. Mas minhas palavras pareciam ansiosas para justificar. Também causou uma má interpretação para Bai Xiaoshui. Ye-fan realmente se importa mais com Lin Yuqin. Após renascer, nada disso ainda vai mudar. Mas ele já foi muito bom comigo. Por que eu ainda desejo tê-lo? Talvez eu esteja realmente sendo um pouco ganancioso. A Bai Xiaoshui balançou a cabeça com um sorriso amargo. Mas, em seguida, ela ficou rígida. Parece que eu não preparei nada para vir aqui. Como caloura, eu não recebi meus livros. Eu também não trouxe caneta nem caderno nem nada do tipo. E não trouxe nenhum material de apoio relacionado. Exceto por estar sozinha. Pudesse dizer que não trouxe nada. A Bai Xiaoshui começou a ficar nervosa. Eu fui salva pelo Ye-fan na minha vida passada. Depois disso, ela nunca mais voltou a estudar. Agora, até mesmo os materiais escolares eu esqueci de trazer. O coração de Bai Xiaoshui estava em chamas de ansiedade. Eu acho que percebi algo estranho no rosto da Bai Xiaoshui. Se você não tiver livros, pode pegar o meu para olhar. Quando o professor distribuir os livros, você pode olhar os seus. Eu comecei a tirar uma montanha de coisas da minha mochila. E aqui está o caderno. É o que eu acabei de comprar. Eu acho que as meninas devem gostar de rosa. Então comprei um caderno rosa. Esta é a caneta de estudo. Quando vim, só te pedi para me acompanhar. Esqueci de te pedir para trazer. Foi meu erro. Desculpe. Eu estou realmente pedindo desculpas agora. A Shi na frente está com a boca aberta. É mesmo o Ye-fan que ele conhecia antes? Bai Xiaoshui me observa enquanto eu tiro as coisas aos poucos. E ainda se desculpando para si mesma. No coração, sinto-me tocada como se uma corrente quente tivesse me acariciado. Até mesmo falar se tornou difícil. Não tem problema. E você não precisa se desculpar comigo. Observando o jeito perdido da menina. Eu estou achando isso tão engraçado que quero rir.
E então, isso é material de estudo. Deve ser muito útil para você. Este é o copo térmico rosa que eu comprei para você. E aqui está meu cartão de água, fique à vontade para usar. Meninas devem beber bastante água quente, é bom para a saúde. Eu tirei um monte de coisas da minha mochila. Tudo isso é para Bai Xiaoshui. Depois de pegar as coisas, eu entreguei a mochila rosa para Bai Xiaoshui. E também, esta é a mochila que preparei para você. Toma. Bai Xiaoshui ficou surpresa. Não esperava que Ye Fan tivesse preparado tudo isso para mim. Ela realmente estava preocupada com o que não tinha. Agora parece que, além dos livros, Ye Fan quase preparou tudo para mim. Você gosta da cor? Gosto. Bai Xiaoshui respondeu com um olhar perplexo. Na vida passada, era ela quem cuidava de Ye Fan. Não esperava que nesta vida fosse o contrário. Ye Fan agora cuida dela. Mas ser cuidado dessa maneira tão atenciosa é realmente maravilhoso. Antes, Bai Xiaoshui nunca havia experimentado isso. Nunca pensei que, após a reencarnação, poderia experimentar isso com Ye Fan. Com o toque do sino para a primeira aula, Liang Ji, o homem careca, se aproximou segurando um livro de matemática. A seguir, vamos chamar os novos alunos. Vamos fazer uma breve apresentação. Este é um procedimento que cada novo aluno deve seguir ao chegar. Ao mesmo tempo, é para permitir que os colegas se conheçam diretamente. Bai Xiaoshui estava pensando em se levantar devagar e subir ao palco com a bengala. Porém, não esperava que eu apontasse para seu ombro. Uma frase suave saiu de meus lábios. Eu te ajudo a subir ao palco. Então não use a bengala. Nesse momento, ninguém na turma falou. Minhas palavras caíram nos ouvidos de cada um. Como um trovão, explodiram. Essa frase foi dita pelo valentão Ye Fan? Uau! É simplesmente incrível. Ye Fan só havia usado esse tom de voz antes com Lin Yuqin. Não seria que Ye Fan não gosta mais de Lin Yuqin? E agora está com um novo amor? Lin Yuqin se virou de repente. Ela viu que eu estava ajudando lentamente Bai Xiaoshui a subir ao palco. Seus dedos tremiam. No fundo, ela sentiu uma inexplicável amargura. Como se estivesse sentindo ciúmes de alguém que perdeu a atenção. Mas de que ciúmes ela está sentindo? Ela não gosta do Ye Fan. Como ela pode ter esse tipo de sentimento? Lin Yuqin balançou a cabeça com força. Ela agora se sente completamente distraída. O estudo em que está envolvida não consegue mantê-la focada. Ela não consegue acreditar que está pensando apenas no Ye Fan. O que ele tem de bom? Devagar. Você está machucada na perna, não precisa andar tão apressada. Eu notei que a Bai Xiaoshui está andando um pouco rápido. Não consegui evitar e murmurou um aviso. Bai Xiaoshui virou a cabeça e olhou para ele. Mas percebeu que em seu olhar não havia reprovação. Era apenas preocupação amigável. Então Bai Xiaoshui começou a explicar. Eu também estou preocupada que a turma possa esperar muito tempo. Caso contrário, estaria apenas desperdiçando o tempo dos outros. Eu ouvi sua explicação. O canto dos meus lábios começou a se erguer levemente. Mas assim está realmente muito lento. Ela ainda não conseguiu processar as palavras do Ye Fan. Eu simplesmente a abracei diretamente. Uma mão colocou-se sob sua panturrilha. Eu a levantei abruptamente. Xiaoshui cobria seu rostinho vermelhinho. Ye Fan, você está fazendo isso de propósito, não é? Acabou, uma grande cena de morte social. Xiaoshui não se atreveu a encarar os olhares de toda a turma. Por que ela estaria pensando em fazer Ye Fan vir até aqui? Todos na turma viram minha ação. Cada um deles ficou com a boca aberta. Neste momento, o coração de Lin Yuqin parecia estar bloqueado por algo. Ye Fan está abraçando outra garota. Foi a primeira vez que ele não veio se declarar para ela. É a primeira vez que ele não a cumprimenta. O pavor dentro de mim era como se uma besta com dentes afiados e garras. Gradualmente a engolia. Depois que eu abracei Xiaoshui e fui até o palco, eu ainda encontrei uma desculpa para mim mesmo. Eu expliquei ao professor Yang Ji. Professor, a nova colega tem dificuldade para se locomover e está com medo de atrasar o tempo de estudo dos outros alunos. Se eu a pegar no colo e andar mais rápido, não deve haver problemas, certo? O rosto de Yang Ji estava vermelho de raiva. Que tipo de opinião é essa? Ela é uma colega mulher. Você deveria carregá-la? Por que não podemos chamar outras colegas mulheres? Yang Ji disparou com raiva. Como um aluno do terceiro ano do ensino médio. E ter que ter um contato tão íntimo com outras colegas mulheres. Na visão de Yang Ji, isso é absolutamente inaceitável. Mas eu, diante dessas reprimendas de Yang Ji, não rebaixei os olhos com atitude de culpa ou arrependimento. Ao contrário, fiz um sorriso irônico. Velho Yang, você me forçou a fazer isso. Então não pode me culpar. Nós não somos apenas colegas. Somos amigos. E já moramos juntos. Então,
O que há de errado em um abraço? Assim que Xiao Shui ouviu isso, tinha medo de que Ye Fan fosse repreendido por Yang Jie por causa de um relacionamento precoce. Apressadamente explicou. Não é isso. Eu apenas machuquei a perna e estou com dificuldade para me mover. Então, estou morando temporariamente na casa do Ye Fan. E nós somos irmãos. Não é desse tipo. É apenas. Xiao Shui pensava com todas as suas forças no que dizer a seguir. O que dizer para justificar Ye Fan? Eu acho que Ye Fan é um pouco ingênuo. Eu sinto como se tivesse recebido 1 milhão de golpes. E são golpes da minha futura esposa. Estou quase cuspindo sangue. Yang Jie ouviu a explicação de Bai Xiao Shui. E então assentiu com compreensão. Então, esses dois são irmãos. Os sobrenomes deles são diferentes. Deve ser algum tipo de parente distante. Caso contrário, nunca teria visto Ye Fan antes. Estar junto com este novo colega. Lin Yuqin, na fila da frente, ouviu essa frase. O coração que estava apertado finalmente começou a relaxar um pouco. Afinal, eles são irmãos. Sou eu quem está pensando demais. Ye Fan gostou de mim por tanto tempo. Como um cachorro que lambe os pés. Como ele poderia mudar de ideia tão rápido? Talvez hoje ele também tenha que cuidar da própria irmã. Por isso ele está sendo tão indiferente comigo. Apenas ela ainda não está muito acostumada com Ye Fan. Assim ele age apenas com outras garotas. Aos olhos dela, a maneira gentil de Ye Fan é só para ela. Ela nunca viu Ye Fan agir assim, sendo gentil com outras garotas. Por isso ela se sente desconfortável. E não porque começou a ter sentimentos por Ye Fan. Lin Yuqin se defendia internamente assim. Vamos parar de nos preocupar com isso, pessoal. Isso também desperdiça nosso precioso tempo de estudo do terceiro ano. Acho melhor fazer uma breve apresentação sobre mim o quanto antes. A atmosfera de Bai Xiao Shui ficou um pouco mais leve. Então, ela começou a apresentação formal. Meu nome é Bai Xiao Shui. Se acharem complicado, podem me chamar de Xiao Shui. O que foi dito depois? Na verdade, ninguém estava prestando atenção. As meninas estavam maravilhadas e invejavam Bai Xiao Shui, com um rosto ainda um pouco infantil. Seus traços pequenos e delicados eram simplesmente bonitos. E quanto aos meninos? Aquela cara os fez sentir como se tivessem aberto a porta de um novo mundo. Que homem sério prestaria atenção em uma apresentação? Depois de voltar para o lugar, eu coloquei meu livro na mesa de Bai Xiao Shui. Bai Xiao Shui pegou o meu livro. Ela olhou para o livro de matemática que estava novíssimo. Ela tentativamente folheou. Não tinha nem mesmo anotações. Não tinha nem o nome escrito. Cada página estava como um livro novo. Os cantos da boca de Bai Xiao Shui tremeram levemente. O desempenho de Ye Fan em matemática. A diferença realmente tem suas razões. Vamos olhar juntos. Bai Xiao Shui colocou o livro aqui no meio. E então, acrescentou algo para mim. Se você tiver alguma pergunta que não entenda, pode me perguntar. Eu estava apenas dizendo isso de forma bem intencionada. Mas eu estava com a mão apoiada na cabeça. Com um olhar um pouco melancólico, disse. Eu não sei nenhum. Ninguém diria isso tão seriamente. Mas ao pensar na imagem dele com a cabeça tão vazia quanto o livro, Bai Xiao Shui também entendeu. Se ele ainda conseguisse resolver uma única questão assim, isso seria realmente absurdo. O que está acontecendo lá atrás? Preste atenção na aula. O professor Yang Jie segurava. Ele bateu com força o livro de matemática na mesa. E dizendo de forma severa. Ele realmente não aguentava mais esse garoto, Ye Fan. Que ele mesmo não estude já é uma coisa. Mas ainda afeta os outros alunos. Isso realmente é um pouco demais. Agora preste atenção na aula. Eu te ensino depois da aula. Bai Xiao Shui usou apenas o que duas pessoas podiam. Ouvi uma voz fraca dizendo. Eu realmente ouço o que a Xiao Shui diz. Eu estive totalmente concentrado na aula. O professor é assim em cada aula. Ele fala incessantemente como uma metralhadora. Finalmente, só parou quando o sino do intervalo tocou. Está bem. Não vou fazer vocês perderem tempo durante o intervalo. Agora, atividades livres. Yang Jie também não é o tipo de professor que gosta de prorrogar as aulas. Eu vi Yang Jie sair. Então, desvio o olhar para Xiao Shui. Mas neste momento, Xiao Shui estava com a cabeça baixa sobre a mesa. Com as mãos sobre o estômago, seu rosto estava pálido. Suas sobrancelhas estavam franzidas por causa da dor. Suor frio escorria de sua testa. Acabou. Depois de renascer, até mesmo seu período menstrual foi esquecido. Hoje, não trouxe nada. Agora, parece que só posso suportar. Eu percebi que o rosto de Xiao Shui estava feio. Isso deve significar que seu período menstrual começou. Anotei todos os seus períodos menstruais anteriormente. Na segunda-feira, coloquei o copo de água. Eu simplesmente estendi a mão para dentro da mesa da Bai Xiao Shui.
Então peguei aquele copo rosa. Bai Xiaoshui disse baixinho, enquanto suportava a dor. Ela não sabia o que Yefan estava fazendo com seu copo. Mas Yefan também não trouxe seu próprio copo. Talvez ele só quisesse beber água com o copo dela. Depois que peguei o copo, estendi a mão e peguei uma embalagem da minha gaveta. Mas minha mão foi bloqueada. Nem Bai Xiaoshui conseguiu ver claramente o que era. Talvez por coincidência. Lin Yuqin também estava de TPM nesse momento. Su Han perguntou preocupada a Lin Yuqin, que estava com uma aparência ruim. Você está bem? Lin Yuqin disse com dificuldade, estou bem. Ela não estava apoiada na mesa. Parecia que ela estava deliberadamente mostrando um rosto pálido para alguém. Não sei se é uma atitude deliberada de afetação. Ela abriu os olhos, sem a frieza de antes. Mas havia um pouco mais de umidade. O que fazia a pessoa parecer triste. Eu só olhei rapidamente e imediatamente desviei o olhar. Então rasguei o pacote de açúcar mascavo para preparar um copo de água com açúcar. Após ajustar, peguei um pouco de água fria. A temperatura estava perfeita. Eu curvei os lábios em um sorriso. Assim, não deve ser tão ruim para beber. Acabei de voltar depois de pegar água. Lin Yuqin imediatamente estendeu a mão. Yefan, me dá isso. Ela foi diretamente pegar o açúcar mascavo que estava em minha mão. Quando ela estava com dor de estômago durante o período menstrual antes. Yefan sempre preparava água com açúcar para ela. Portanto, desta vez, ela acreditava que era natural e não se surpreendeu. Eu puxei a manga. Isso não foi feito para você. Não venha me pedir. Nesse momento, Lin Yuqin ficou ansiosa. Ela, desconfortável, começou a gritar. Os colegas não deveriam se ajudar mutuamente? Estou com dor de estômago agora. Você não deveria me dar bronca. Ao ouvir isso, perguntei com dúvida. Os colegas têm uma relação próxima com as irmãs? Por que você está me pedindo água de açúcar por causa dos seus próprios problemas de saúde? Neste momento, o volume aumentou um pouco. Esse grito imediatamente atraiu a atenção de toda a turma. Mais uma vez, é algo sem precedentes. O cachorrinho Yefan está aqui em seu coração. Ele está brigando com a beleza da escola sob a luz da lua. A Xiao Xue no fundo ouviu minha voz. Ela também levantou levemente os olhos. Com olhos brilhantes, ela olhou para aquele. Yefan estava gritando com Lin Yuqin. Ele e Lin Yuqin brigaram de verdade? Yefan, você sabe falar? Você não vai ajudar? Você não pode parar de usar esse tom frio? Gritando para a colega. Su Han também não suporta essa atitude do Yefan, falando dessa forma com sua melhor amiga. Embora ela também não tenha pensado em como Yefan mudou tão drasticamente. Mas não é permitido intimidar a amiga dela. Eu soltei um resmungo. Também não quero continuar perdendo tempo com Lin Yuqin. Virei-me decisivamente e fui até a Xi Xiaoshui na parte de trás. Eu passei o copo rosa para Xi Xiaoshui. Um sorriso se formou nos meus lábios. Por que você não me avisou que está na sua menstruação? Este é o açúcar mascavo que eu acabei de pegar. Agora a temperatura está perfeita. Beber isso aquece o estômago. Xi Xiaoshui hesitou um pouco. Ele está pegando açúcar mascavo para si mesmo. Ela inicialmente pensou que isso era água que Yefan pegou para Lin Yuqin. Afinal, a pessoa que Yefan mais se importa é Lin Yuqin. Como ele poderia de repente pegar açúcar mascavo para si mesmo? Por que você não pegou com a mão? Não vai querer que eu te alimente, vai? Meu sorriso era despreocupado. Claro, se você estiver com preguiça de se mexer. Eu posso te alimentar, se quiser. Bai Xiaoshui percebeu que havia muitos olhares na sala. E, além do que eu disse, as bochechas dela instantaneamente ficaram vermelhas. Não, não precisa. Eu tenho minhas próprias mãos para beber. Bai Xiaoshui, em pânico, pegou o copo de água que Yefan lhe ofereceu. Então começou a beber pequenos goles. Lin Yuqin observou essa cena. Seu coração inexplicavelmente sentia uma dor como se estivesse sendo rasgado. Foi a primeira vez que ele a reprimia tão alto. Deixou-a envergonhada na frente de toda a classe. Su Han olhou para Lin Yuqin, que estava com uma expressão feia. Pensou que era por causa da dor de estômago dela. Daqui a pouco ele não vai atender você. Eu atendo por você. Embora não tenha água com açúcar mascavo. Mas água quente ainda pode servir. O dia passou rapidamente. Após a aula de estudo noturno, eu liguei para o motorista vir me buscar. Depois de passar pelo incidente da ração matinal, quando recebeu essa ligação de Yefan, o motorista, claro, estava interiormente extremamente relutante. No entanto, ele pensou assim. Mesmo que os dois fossem muito íntimos, estudaram o dia todo, não podiam ter energia para dar amorzinho para ele, certo? Mas, depois que ele entrou no carro, começou a se arrepender. Xiaoshui, obrigada por me ensinar o dia todo hoje. Sinto que agora estou aprendendo muito bem. De nada. Além disso,
Você também me ajudou bastante. O almoço dela foi comprado por Yefan, para que ela não ficasse sem saber o que comer. Ele comprou todo o cardápio do refeitório para ela. Todos aqueles livros e cadernos eram de Yefan, e tinha também água de açúcar mascavo preparada. Lenços para ela limpar a testa. Yefan é tão atencioso e detalhista com ela. Ela, por outro lado, estava se adaptando lentamente ao Yefan deste mundo, especialmente se lembrando de avisar a si mesma. Não pode levar para este mundo a sua impressão do anterior sobre Ye. As impressões que tinha de Fan. Embora gostasse de Yefan, mas o Yefan do mundo passado realmente não foi bom consigo mesmo. As coisas que fez eram realmente ruins. Mas a situação de ter incorporado a Bai Xiaoshui neste mundo. Yefan realmente foi bom consigo mesmo. Até mesmo o olhar que me dirigia era cheio de ternura. O motorista mordeu os dentes. Primeiro, aguente firme. Ainda faltam 2 quilômetros de estrada. O jovem mestre pode espalhar o amor, mas até onde isso pode ir? Bai Xiaoshui, você consegue me olhar agora? Bai Xiaoshui ficou com as orelhas vermelhas olhando para mim. Mas seu olhar esquivo não sabia onde se fixar. E eu não escondi meu olhar. Fiquei fixado no rosto inocente dela. Xiaoshui, por que você é tão bonita? Posso te olhar para sempre? Sinto que nunca vou me cansar de olhar para você. Minha mão descansava sobre o queixo. Meu olhar era totalmente direto. Bai Xiaoshui puxou levemente minha mão. E, em seguida, com as bochechas vermelhas, me disse: Yefan, você poderia parar de dizer essas coisas? Eu só estou falando a verdade. Desde quando dizer a verdade é um erro? Bai Xiaoshui estava com o rosto corado. Especialmente aqueles lindos olhos em forma de pêssego, não consigo me cansar deles. Sua pele jovem exala uma pureza juvenil. Isso me faz cair profundamente neste momento. Você pode falar mais baixo? Aqui tem mais pessoas. As lágrimas do motorista quase estavam caindo. Finalmente ele percebeu que eu ainda sou uma pessoa. A pouco mais de 2 quilômetros, chegamos rapidamente ao destino. O carro acabou de parar. O motorista não conseguiu se conter e imediatamente disse: o jovem senhor chegou em casa. Ele realmente não podia suportar esse tipo de tortura semelhante à sentença de morte de um cachorro solitário. Depois que saí do carro, eu, de outro lado, peguei. Bai Xiaoshui também desceu lentamente do carro. O motorista respirou fundo. Finalmente terminou. Ele pode ir agora. O motorista estava prestes a acelerar o carro, mas eu de repente disse uma frase: quem mandou você embora? O motorista ficou surpreso. O trabalho dele já não havia terminado? Vá limpar as coisas no quarto. A partir de agora, você vai cuidar de toda a casa. Bai Xiaoshui parou. Essas coisas não deveriam ser feitas por ela? Não precisa, Yefan. Agora, sinto que minha perna já está um pouco melhor. Eu consigo fazer tudo isso. Só que devagar. Bai Xiaoshui estava prestes a continuar falando, mas eu a toquei suavemente na testa e disse com delicadeza: se você estiver cansada, eu ficarei preocupado. E as coisas que ele pode fazer. Por que deixar você, uma garota? O motorista ficou imediatamente cheio de raiva. Então, é isso, só quero que eu sofra? Isso está fora do meu âmbito de trabalho. Se você vai me intimidar, ao menos tenha um motivo. Isso é simplesmente demais. Jovem senhor, levar você e trazer você é meu trabalho. Você não pode simplesmente me fazer algo fora do meu trabalho, certo? O motorista finalmente reuniu coragem. O volume também aumentou um pouco. Ele levantou a cabeça e respondeu com firmeza: eu ouvi isso. Os cantos dos meus lábios se curvaram em um sorriso enigmático. Tudo bem. Então vou aproveitar para contar as contas antigas também. Você acha que eu não me lembro do auxílio que você recebeu antes? O motorista não entendeu o que eu queria dizer. Durante aqueles 2 anos e meio anteriores, eu pedi para você me buscar e levar? Você não fez nada. Apenas recebeu salário por 2 anos e meio. Somando bônus de fim de ano e vários prêmios trimestrais. Fazendo as contas, você deve ter recebido cerca de 400 mil, não? Você não fez nada e ainda assim pegou 400 mil de salário. Você realmente acha que eu não me lembro dessas contas antigas? Ou melhor, você quer que eu ligue para o meu pai? Para contar sobre suas antigas conquistas? O motorista imediatamente sentiu um arrepio nas costas. Não, não, não. Não precisa, senhor. Eu já vou fazer isso. Depois de dizer isso, o motorista saiu correndo para dentro do prédio. Comecei a trabalhar. Viu? Como pode incomodar uma garotinha se alguém pode fazer o trabalho? Eu sorri levemente. No entanto, Bai Xiaoshui baixou os olhos. Embora sentisse que Yefan estava sendo muito bom para ela, mas ela não queria aproveitar isso por conta própria. Ela franziu levemente a testa.
Sua expressão não parecia boa. Eu percebi isso. Também fiquei surpreso. Será que eu fiz algo errado? Porque estou vendo que a expressão dela não está muito boa. No meu coração, não pode ser que eu realmente fiz algo errado. Então, é por isso que a expressão de Bai Xiaoshui está tão ruim, certo? Bai Xiaoshui, o que aconteceu? Por que vejo que sua expressão não está boa? Bai Xiaoshui soltou um suspiro. Em seguida, levantou os olhos, vendo minha expressão preocupada. Mas também tinha um olhar de criança que reconhece seu erro, e é fã. Você pode parar de ser tão condescendente comigo? Estou um pouco confuso. Afinal, o propósito da minha reencarnação é dar todo o bem para Bai Xiaoshui, aquela garota a quem devo tanto. Eu simplesmente sinto que não posso me apropriar do seu bem. E isso me faria sentir que eu sou uma pessoa inútil que não sabe nada. Então era por esse motivo. Ao ouvir as palavras de Bai Xiaoshui, meu coração apertado relaxou. Ele deu um leve tapinha no ombro suave de Bai Xiaoshui. Você não precisa achar que está ocupando meu bem. Alguém como eu, que não sabe nada sobre estudos, pode ser ensinado por você. Você já é incrível. E além disso, eu acho que você pode ter uma compreensão errada do conceito de inutilidade. Bai Xiaoshui ficou perdida. Com uma atitude séria, continuei a explicar. A inutilidade é julgada pelos olhos dos outros. Eu realmente acho que você não é inútil. Eu acho que você sabe de tudo. Você já é excelente o suficiente. E você estuda muito bem. Até alguém como eu, que é um desastre nos estudos, consegue aprender. Eu realmente acredito que você pode ser o primeiro da escola. Você disse que se fosse um inútil. Então o que eu sou? Ao ouvir isso, Bai Xiaoshui balança a cabeça e se sente um pouco tocada. Efan realmente sabe confortar as pessoas. Eu estou mais preocupado com o movimento de balançar a cabeça de Bai Xiaoshui. Haha. Aos olhos da minha futura esposa, eu não sou um inútil. Então, isso significa que ele foi totalmente reconhecido? Trabalhei duro por meio-dia. O motorista finalmente terminou esses trabalhos exaustivos. Jovem mestre, o apartamento está arrumado. Posso ir agora? O motorista tomou um fôlego. Ele já deu o seu melhor para fazer o trabalho. A eficiência foi levada ao extremo. Agora ele está suado em bicas de tão cansado. Eu olhei rapidamente para o motorista que acabará de sair. Então entrei no apartamento. Olhei para o apartamento, agora limpo e organizado. Não esperava que esse cara não só dirigisse bem, mas também arrumasse as coisas com agilidade e eficiência. Tá bom. Já que tudo está arrumado, então me leve para o edifício comercial de Naninha agora. Ah, jovem mestre, o que você vai fazer lá tão tarde? O motorista imediatamente expressou sua opinião. Para ser sincero, ele realmente não queria mais levar esse jovem mestre difícil de agradar. Eu faço o que quero. Você tem algo a ver com isso? Eu lhe lancei um olhar frio. O vento do noroeste é muito bom. Você quer beber? O som do acelerador ligando ecoou. O carro do jovem mestre já está ligado. Por favor, entre no carro. Xiaoshui foi. Eu vou te levar para comprar algumas coisas. Xiaoshui ficou um pouco estupefata. Você quer me levar para comprar coisas? Claro. Se não, o que um homem estaria fazendo em um centro comercial? A não ser que eu esteja procurando algo interessante. Comprar algumas roupas que sirvam em você. E também precisamos comprar um smartphone. Você ainda está sem celular. Assim será mais fácil para a gente se comunicar. Xiaoshui pensou por um momento. O celular dela quebrou antes. Agora ela realmente não tem nem celular. Mas deixar Efan comprar para ela. Ela já deve tanto a Efan. Melhor não, né? O motorista já está pronto para dirigir. Como você pode desprezar a boa intenção do motorista? Ele quer fazer um favor ao querer trabalhar a mais. O motorista na frente ouviu o jovem mestre. Ele imediatamente ficou perplexo. O quê? Que besteira é essa de boa intenção? Isso não é você me obrigando a trabalhar horas extras. No final, Xiaoshui não conseguiu resistir a mim. Acabou sendo puxada para entrar no carro. Esperando para entrar no carro. Xiaoshui, muito agradecida, disse ao motorista. Obrigada, motorista. Através do retrovisor à frente, o motorista viu meu olhar frio fixo nele. Os olhos do motorista estavam vermelhos. Não há de que. Ficar em serviço extra é algo que faço de bom grado. Sou um defensor fiel dos trabalhadores em horas extras. Mas, devido ao tom despreocupado do motorista, meu olhar se tornou ainda mais frio. O motorista instantaneamente ficou ansioso como uma formiga em uma panela quente. O trabalho extra pode aumentar a produtividade. Pode gerar mais vitalidade econômica. Pode resultar em mais impostos sobre combustíveis. Pode fazer uma pequena contribuição à economia do país. O trabalho extra é algo bom. Xiaoshui realmente não esperava.
que ainda se pode ver na sociedade atual pessoas que, de forma voluntária, trabalham horas extras para o desenvolvimento econômico. Seu coração não pôde deixar de ser tocado. Motorista, você é a pessoa com a melhor visão de conjunto que já conheci. Ao lado, eu hesitei. E quanto a mim? O que sou eu? O motorista ficou ainda mais nervoso. Eu finalmente estava quase me libertando. Tia, como você pode ainda me colocar em uma enrascada? Ah, não, não, não. O jovem mestre Yefan é o melhor. Ele é sempre prestativo. Ele frequentemente ajuda os refugiados das áreas afetadas. Ele até financia orfanatos. O jovem mestre Yefan realmente tem amor pelo país. Meu rosto estava em conflito. Embora o motorista tivesse boas intenções, mas ele mesmo não acreditava no que dizia. Depois de ouvir as palavras do motorista, Xiao Shui me olhou com mais admiração. Eu não imaginava que o Yefan deste mundo não é apenas bom consigo mesmo. Ele também é bom com os outros. E ele ainda tem um bom coração. E está sempre disposto a ajudar os outros. Xiao Shui é um pouco ingênua. Ela acreditou quase totalmente nas palavras do motorista. Eu não sabia que você era tão bom, Yefan. Xiao Shui se lembrou de quando o encontrou. Quando o mundo era Yefan. Ele claramente se salvou com a ajuda de Yefan. Mas ainda assim, ela resistiu a ele. Sentiu uma estranha culpa azeda no coração. Ela baixou os olhos. Sua voz carregava um tom de arrependimento. Eu te culpei injustamente antes. Não foi nada. O que havia de errado em te culpar? Você sempre foi muito bom. Assim, durante todo o caminho, o motorista continuou a ser alimentado com exibição pública de afeto. Por fim, arrastando seu corpo empanturrado, ele disse, com dificuldade: Jovem mestre, chegamos ao edifício comercial de Nanian. Você pode descer agora. Se ele andasse mais um pouco, ele realmente poderia ser alimentado com exibição pública de afeto até se empanturrar. Ao ouvir isso, eu ajudei Xiao Shui a entrar no prédio comercial. O edifício comercial de Nanian é o maior edifício comercial da cidade. Os produtos lá dentro são deslumbrantes e quase, pode-se dizer que tem de tudo, especialmente em roupas. Todas as roupas lá dentro são de marca. Claro que os preços são ridiculamente altos. No entanto, esses preços, para mim, que sou filho de um chefe de empresa listada, esse dinheiro é como uma gota no oceano. Mas Xiao Shui não se atreve a gastar dinheiro à toa, especialmente a gastar o dinheiro do Yefan. Yefan, que tal se a gente fosse embora? As coisas aqui estão muito caras. Um suéter comum custa mais de 900. Um centavo a menos e é o preço em yuan. E isso ainda é uma das opções mais baratas. Xiao Shui realmente ficou um pouco assustada. Eu me lembro das roupas que comprei para Xiao Shui na vida passada. Mesmo comprando um conjunto completo para ela, suspeito que não chegaria nem à metade desse preço. E todas eram coisas de feira. Mas quando joguei aquelas roupas de feira, como se fossem lixo no sofá, Xiao Shui ficou tão feliz como um coelho saltitante. E ainda me agradeceu como uma irmã mais velha, sem parar de falar. Falando nisso, ele realmente deve desculpas a Xiao Shui. O motorista atrás estava tão irritado que seu rosto ficou verde. E ainda por cima, tem que me incluir na exibição pública de afeto. Eu sou apenas um adereço? Nesta vida, eu realmente sou muito bom com Xiao Shui. Contanto que os olhos de Xiao Shui fiquem na roupa. Por um momento, eu sem pensar duas vezes, comprei imediatamente essa roupa. Nem perguntei o preço. Isso fez com que em menos de 10 minutos no shopping, eu já tivesse comprado mais de 20 peças de roupa. E essa pesada carga foi deixada para o motorista carregar. O motorista achava que todo dia era só levar e trazer Yefan da escola, e que assim ganharia um salário fixo de 10.000 yuan por mês. Yefan já havia calculado tudo. Mas quando ele viu como estava comprando roupas para Xiao Shui, e nem perguntou o preço, seus valores foram completamente destruídos. Ele realmente não sabe o valor do dinheiro. A vida dos ricos ele ainda não consegue entender. Yefan não precisa. Aqueles vestidos eu só estava olhando. Xiao Shui olha para a pilha de roupas que comprei para ela. Especialmente a expressão do motorista, exausto e sofrido. Mesmo que Yefan seja bom com ela, ela não pode agir assim. Em resposta, eu apenas sorri. Viu? A garota que você gosta. Mesmo que ele a acompanhe para comprar roupas, ela ainda se preocuparia em gastar demais. Como ela pode ser tão boa? Então, eu respondi as palavras que Xiao Shui disse há pouco. Expliquei sério. Se você olhou, significa que gosta. O que você gosta, você tem que comprar. Assim que comprarmos e embalarmos, deixamos com o motorista. Todo o processo é razoável. Há algo errado? Xiao Shui ficou atordoada. Claramente, ela não esperava que eu dissesse isso. No entanto,
O que ele disse realmente a deixou sem como refutar. Sim, realmente é um pouco difícil para o motorista. Ele claramente já está com uma expressão tão cansada. Mas ainda precisa trabalhar duro e se esforçar. Pessoas como o motorista que são tão apaixonadas pelo trabalho. Realmente é algo raro de se ver. Ela também deve se esforçar para aprender essa ética de trabalho no futuro. Neste momento, já havia outros clientes na loja. Um homem de corpo gordo e aparência desleixada. E um homem de meia-idade extremamente nojento. Ele estava segurando roupas que escolheu para uma mulher com maquiagem exagerada. E agora o atendente estava explicando detalhadamente para eles sobre um vestido roxo. Um grupo na boutique que adotou um estilo de design ocidental. Além disso, os detalhes com strass adicionavam um toque de sofisticação. Isso acrescentava ainda mais um ar de nobreza. Eu acho que essa moça ficaria muito bem com esse vestido. A mulher em seus braços soltava uma voz irritante e aguda. Marido, marido. Eu gostei desse vestido. Amor, compre para eu usar. Eu vou ficar muito bonita com ele. A voz irritante combinada com aquela atitude afetada. Em um momento, foi tão nojento que fez alguém ficar enjoado. O motorista ao lado já estava empanturrado de exibição pública de afeto. E ao ver uma cena tão nojenta, não consegui evitar e vomitei imediatamente. Mas o som do vômito rapidamente atraiu a atenção do homem desagradável e daquela mulher. Quem diabos é você para estar aqui fazendo isso? A mulher foi a primeira a soltar um grito. Ela apontou o dedo para o nariz do motorista e disse ferozmente. Em seguida, virou o rosto e fez uma expressão de nojinho que parecia estar prestes a chorar. Marido, ele me deixa enjoada. Você precisa me ajudar a dar uma lição nele. Com isso, eu não me importei. Foi o motorista quem causou isso. Qual a relação disso comigo? Mas aquele homem, no entanto, direcionou o olhar para Xiao Shui que estava ao lado. Ele então empurrou a mulher que estava em seus braços. E então avançou em direção a Xiao Shui com passos extremamente feios. Menininha, o que você está fazendo aqui? As roupas aqui são muito caras. Quer vir com o irmão? O irmão vai comprar algumas roupas para você. E ainda tem coisas gostosas. Meu autocontrole é forte. Aquele comportamento tão repugnante da mulher antes nem chegou a deixá-lo enojado. Mas esse homem diante dele, extremamente repulsivo, está seduzindo Xiao Shui na sua frente. E ainda se chamando de irmãozão, um termo extremamente nojento. Já é um homem velho de 40 ou 50 anos. Se referir a si mesmo como que irmão mais velho, com a idade que ele tem. Isso já é demais, tá até parecendo pai. Xiao Shui franzia a testa, olhando nervosamente para o homem à sua frente. Sentia uma crescente tensão interior. Não, obrigado. Como assim não? Vamos deixar o irmão segurar sua mão. O irmão vai comprar coisas para você. A mulher que foi rejeitada antes, ao ver a atitude do homem, imediatamente, ela, insatisfeita, correu até ele e agarrou seu braço. Marido, marido, você só precisa de mim. Como ainda é possível encontrar um playboy assim? Eu sou bonita o suficiente. Playboy? Minha raiva subiu instantaneamente. Mas antes que ele pudesse ficar bravo, o homem tirou um maço de notas vermelhas do bolso. Aqui está o dinheiro para você. O ladrão de casaca já se divertiu o suficiente. É melhor você se afastar o quanto puder. A mulher pegou as notas do chão. Satisfeita, ela correu para bem longe. E quando o homem indecoroso virou-se para tentar novamente falar com Xiao Shui, a minha paciência já havia acabado. Eu já estava na frente de Xiao Shui. O homem indecoroso viu que a garota que ele queria estava sendo bloqueada por alguém. Ele também franziu a testa. É melhor você perceber a situação. Eu coloquei os olhos naquela garota. Visto que você é um estudante, eu posso não ser tão exigente com você. A expressão do homem indecoroso esfriou. Ele viu que eu estava vestindo o uniforme escolar. Imediatamente adota uma postura desdenhosa. Mas diante das palavras do homem nojento, eu não mostrei nenhum sinal de recuo. Ao contrário, meu olhar se encheu de raiva. O motorista ficou animado. Jovem mestre, isso é como a ira do Rei Dragão. Você não está querendo descontar sua raiva em si mesmo? As reclamações do motorista sobre mim desapareceram completamente naquele momento. Afinal, quem não deseja que alguém o proteja das intempéries? Mesmo que essa pessoa seja um homem. Mas eu também sou um jovem frágil. Mas a próxima coisa que eu disse imediatamente quebrou suas belas fantasias. Se você intimidar meu motorista, eu posso ignorar. Mas se você provocar meu colega, você pode muito bem tentar. Você, estúpido estudante, o que está tentando fazer? E ainda ficou fazendo cara feia para mim. Quer morrer? Eu ri disso. Você sabe como eu me chamo? Eu me chamo Iefan. Iefan, fã. Que fã é esse de Ie?
Você acha que é o dragão rei e é fã de um romance? Um estudante fedido ainda se faz de desentendido com a leitura. Saia logo daqui! Neste momento, eu também não lhe dei atenção. Afinal, eu ainda sou um estudante. Brigar seria muito prejudicial para a minha imagem. Então é melhor resolver pacificamente. Embale todas as roupas aqui. Eu quero. Eu tirei meu cartão de crédito. E disse ao garçom, que estava perplexo diante da cena. O garçom disse: embale tudo. O garçom ficou surpreso, olhando para a roupa do estudante. De onde veio esse filho que engana o pai? O total é de 9.870.000 yuan. Você vai pagar tudo de uma vez? Esse idiota! Olha, mais de 9 milhões e você ainda teve a cara de pau. Se você é capaz, tente pagar. Ping! Pagamento aprovado. O homem esquisito ficou paralisado. O garçom ficou em estado de choque. O motorista ficou estupefato. Mais de 9 milhões pagos na hora. É um teste e você vai morrer? Eu soltei uma risada fria.